Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um episódio do nosso querido Lean Podcast, o meu, o seu, o nosso espaço para o autoconhecimento. Para vocês que estão chegando aí, hoje vai ter um episódio muito especial aqui com uma querida terapeuta quântica. O nome dela é Mariana Moro. Muito obrigado pela presença, viu, Mari? Eu que agradeço imensamente pelo convite, por estar aqui conversando com vocês. Estreia no Lean aqui. Exato. Exatamente, estreia no Lean. Para você que está chegando e ainda não é inscrito, como que a gente fala, Rosa? Se inscreva no canal, tá aqui embaixo, ó, aparecendo na tela aqui, ó, do meu lado. Exatamente, inscreva-se no canal e hoje a gente vai para mais um tema aí para a gente aprofundar de vez o nosso autoconhecimento. Mari, a gente tem alguns conteúdos que você costuma falar que tem alguns tipos de crianças que estão nascendo por aí, né? Muito se fala sobre isso. Nós estamos aqui na nossa jornada do autoconhecimento, mas tem uma geraçãozinha nova vindo por aí que vai dar o que falar do ponto de vista positivo, né? Imagino eu, mas Sim. Eu te pergunto, tem dois tipos de crianças que estão nascendo. Que tipos são esses? Bom, existe um tipo bem comum hoje falado, que são as crianças interplanetárias, né? Crianças que ou tiveram uma, duas encarnações na Terra, mas que não fazem parte literalmente daqui, com muitas encarnações, e crianças que nunca vieram para o planeta Terra. Essas crianças elas vão vir com uma missão muito específica, e na primeira infância, até os 3 anos, já vai ficar bem evidente que ela não é daqui. Então, são esses vídeos que vocês veem crianças falando que é da estrela de tal lugar, que a mãe dela não é aquela mãe, que quando ela dorme, ela vai encontrar a mãe dela de verdade, que aquela mãe é uma barriga emprestada. Tudo que eu vou falar aqui é diante das minhas experiências pessoais e profissionais. Com certeza. Então, a gente já atendeu essas crianças brasileiras mesmo, e elas vão vir em todos os cantos do mundo. E elas vão entrar em todas as áreas. São grupos e grupos e grupos que estão vindo principalmente depois da pandemia. Algumas têm seus 6, 7 anos, mas é um grupo que vai vir realmente para organizar esse planeta. Do outro lado, existem as crianças. Isso sempre aconteceu na história da humanidade, só que agora a gente tem informação. Mas nesses últimos anos, isso está muito mais latente. Existe o processo de você fazer a reencarnação em colônias superiores, e você vai ficar 100, 150 anos estudando lá em cima e tudo mais. E existe o processo de espíritos que fazem esse processo de reencarnação em zonas umbralinas, em colônias umbralinas. Tem até uma passagem do Chico, que eu acho que é de 1950, por aí, que ele vai numa projeção e ele vê um grande carnaval acontecendo com seres de todas as formas. Seres, assim, realmente muito densos. E eles estavam no carnaval, milhões e milhões e milhões de espíritos. E eles estavam comemorando porque é dado um decreto que eles iriam ter que reencarnar pelos próximos anos. Assim, isso era no umbral? Tá. Assim como existe desencarne coletivo, existe reencarne coletivo. E esses reencarnes coletivos não vão vir só seres de luz, de planetas maravilhosos ajudar. Vem todas as levas. Então, hoje a gente atende esses dois tipos de crianças. A criança interplanetária, que ela vai vivenciar processos espirituais muito intensos, com questões fisiológicas, porque na hora que esse espírito ele acopla no corpo físico, essas crianças, algumas vão ter algumas condições fisiológicas, mentais, exatamente dessa diferenciação de energia. E a gente atende também essas crianças que estão vindo com essas questões umbralinas. Então, o que são essas crianças? Crianças que logo desde a primeira infância já apresentam um grande sinal de perturbação. Perturbação espiritual séria. Processos que a criança berra, grita, aonde os pais levaram em todos os médicos possíveis. Fizeram todos os tipos de exame. Das crianças verbalizarem
os pesadelos, delas realmente sentirem no físico. Eu tive uma paciente que ela tinha 3 anos, ela dormia, ela se arranhava de sangrar, 3 anos de idade. Essas crianças, elas já estão vindo com uma carga de karmas que muitos adultos vieram também, só que elas têm uma oportunidade que a nossa geração não está tendo. Disso ser tratado logo no começo, para que ela não sofra essas influências tão pesadas ao longo da vida. Então, a diferença de um adulto de 30, 40 anos, se ele vivenciou isso lá de trás, provavelmente ele está repetindo um padrão de vidas e vidas e vidas, da qual agora, se ele entrou num processo de autoconhecimento, de desenvolvimento, está sendo difícil, porque agora ele começou. É diferente dessa geração. Se essa geração é tratada desde a primeira infância, segunda infância, até uns 7 anos, ou até mais depois, ela consegue não se associar tão grande com a alma. Porque até os 7 anos, todos nós somos extremamente ligados ao nosso espírito. É por isso que é muito comum a gente ouvir as crianças falando de vidas passadas e amigos imaginários e todas essas questões. Porque está muito interligado. E essa segunda leva de crianças, pais, mães, vocês não vão saber se os filhos de vocês estão nesse grupo de crianças, se é uma relação kármica, porque é muito similar. O processo de um filho, que logo desde o começo traz muito trabalho, muito problema, pode ser uma relação kármica, extremamente conflituosa, como pode ser uma criança que ela não tem ligação com essa mãe e com esse pai. Caramba. Eu tenho relatos de pais que têm 3 filhos e falam: um dos meus filhos parece que ele me olha e eu não sou mãe dele. E eu também sinto isso em relação a ele. Como se fosse um ET. Não, como se fosse um ser que precisou reencarnar. Sim. E precisa de uma mãe. E precisa, literalmente, de uma mãe. Então, mas não tem a mesma personalidade. Não tem ligação, dá muito trabalho em diferentes níveis de trabalho. Diferentes níveis de trabalho. E esse tipo de criança, a gente já começa... É um assunto muito sério. A gente já começa a perceber, logo na primeira infância mesmo, um nível de psicopatia. Criança maldosa, quando ela tem caráter ruim, uma criança ruim. Uma criança que mata um cachorro, uma criança que espanca um amiguinho. Sempre existiu isso? Psicopata sempre existiu. Só que numa leva por outras questões também, mentais, sociais, que a gente vive hoje, isso vai ficar algo bem latente nos próximos anos. Então, é como se essas crianças viessem compensar um processo que é natural de acontecer com a humanidade. Elas precisam reencarnar para ter um processo de evolução. Por que elas precisam reencarnar? Porque, pelo que eu estou entendendo, tem as crianças interplanetárias, certo? Essas são virtuosas. Essas vão vir fazer coisas boas. Positivas. Essas vão vir mudar a história para um rumo melhor da humanidade. E aí... Elas não são a grande maioria dentro de uma população de bilhões de seres. As outras precisam vir porque todos nós passamos pelo umbral. Quando a gente desencarna. Todos nós passamos pelo umbral. É uma passagem. O ponto é o quanto os espíritos ficam aprisionados lá 100, 200, 1000, 1500 anos. Caramba, tudo isso. Muito. Tem seres que não conseguem nem entrar mais num processo de reencarnação como humanos. Eles acabam sendo transferidos para outros lugares porque o corpo espiritual ficou tão deteriorado que não tem mais como ele atingir a forma humana. Porque a gente tem níveis no umbral. Bastante níveis. Mas por que então baixou uma lei lá no umbral e falou, vamos trazer uma galera, igual você falou, Chico olhou, tá tendo um carnaval. Não tem nenhuma explicação concreta disso. É um reencarne coletivo, né? Na minha visão, e eu não posso falar isso como uma verdade absoluta, eu acredito que a gente está vivendo um momento na história da Terra que a gente nunca viveu. A gente está vivendo um momento onde precisam vir muitos para saber qual é o rumo que essa humanidade vai tomar. A gente não tem ideia para onde a gente vai. Então, a gente precisa, porque existe... Isso são leis, né? Leis espirituais. Então, existe um tempo que você pode ficar dentro de um planeta. 30, 40, 50 mil anos.
E a quantidade de encarnações que você teve, se a grande maioria dela foi no processo negativo, a gente já não está mais com tempo. Porque são bilhões de pessoas. Se a gente for ver nos últimos 50, 60 anos, nós viramos para 4 bilhões. E de onde saíram essas pessoas? De onde saíram? Sim. Essas almas. Então, é um processo porque a Terra é uma escola. Não tem como você aprender mais coisas do que esse planeta. Esse planeta faz você vivenciar uma dualidade. O amor, a raiva, a ganância, a luxúria, reciprocidade, humildade. Então, é a maior escola. E é por isso que é tão assistido por diversos tipos de raças. Sabe? Então, é como se... Vamos, que a gente precisa ver qual vai ser o rumo de um grande projeto que já existe para a Terra. A Terra é um grande projeto de milhões e milhões e milhões de anos. Qual seria esse projeto? É um projeto que muitos acreditam nas histórias dos Anunnakis, que a Terra é um planeta onde eles vinham pegar ouro. Particularmente, eu não acredito nessa história. Eu acredito que a Terra ela foi escolhida para receber determinadas raças, para fazer um planeta ser vivenciado um processo de evolução desde a raiz, desde a base. Por isso que nós estamos, depois da queda, Atlântida, Lemúria, ali tentou fazer um planeta ser algo superior, de ordens celestiais. Não deu certo. Cai todo mundo e a gente está aqui até agora há mais de 12 mil anos. Então, a gente começou literalmente do nada, de novo. E é por isso que a gente está tão... dessa maneira que a gente está. Porque hoje você tem uma pessoa com uma consciência extremamente alta de percepção, de humildade, de altruísmo, e você tem um terrorista que mora no país do lado. Então, nós vivemos muitos tipos de consciência dentro desse planeta. Que é o que está acontecendo com esses dois tipos de crianças. Que é o que acontece com esses dois tipos de crianças, mas que também já aconteciam antes. Essas crianças, elas também vinham, não tanto nessa proporção e com esse nível de pureza, agora aumentou a quantidade. Essas questões de crianças umbralinas sempre existiu. Sempre existiu na história. Tá. Esse processo de reencarnação, fazer em colônias no umbral, isso é comum na história da humanidade. O ponto é a quantidade que está vindo. Tá maior do que era no do que passado. Está maior do que antes. Inclusive, a gente teve recentemente a canonização de um santo jovem, né? Eu Foi vi o hoje. Carlo Acutis, você viu esse? Sim, verdade. Era o santo da internet, né? Exato, ele faleceu com 15 anos, ele curou até um brasileiro, né? Então, talvez, independente da religião, a gente pode dizer que ele talvez seria uma criança interplanetária, né? Sim. Eu tive uma paciente... Os seres de maior luz que eu já vi na minha vida eram crianças. Ao ponto de... A gente acopla o campo energético e quando a gente vai cuidar do espaço fica branco. Branco igual essa luz que está aqui. Eu nunca vi um adulto com uma energia dessa. E elas eram um menino e uma menina. Tiveram uma encarnação no máximo. Só então tiveram são duas, diferentes ou... na Terra. Então são seres muito antigos, com muita sabedoria e com nível de amor. Pais, vocês vão identificar isso pelo nível de amorosidade. Essas crianças falam coisas que eu recebo mensagens que as mães falam, não sei de onde sai isso. Porque não é aquela criança. A gente tem que lembrar que todo espírito é uma criança. Ele precisa passar por essa fase. É normal. É da natureza humana. Mas ele vai crescer. Como muitos foram muitos bons e como muitos foram horríveis para a história da humanidade. Sabe? Então, eu acho que a gente está num momento de transição. Isso é um fato. A transição ela é universal. Não é só da Terra. Todos os planetas vão juntos. Uns vão subir e outros vão descer. Mas ninguém sabe quem vai subir e quem vai descer. Mas você acredita no processo de transição planetária? Você acredita de uma maneira um pouco diferente do que se fala por aí, né? Do que se fala, do que as pessoas que trabalham com espiritualidade. Eu acredito de uma forma mais racional. Eu acredito que a racionalidade você pode ir para um lado muito mais otimista e um lado pessimista. Eu vou para o lado otimista.
Eu acredito, eu espero que a humanidade consiga, mas eu acredito que isso vai demorar no mínimo 3.000 anos. Para esse nível que as pessoas acham que vai ser. Né? Como é vendido hoje em dia. Então, a gente tem um exemplo claro. Jesus faz 2025 anos que veio para esse planeta. A gente não consegue viver 5 mandamentos, cada um dentro da tua rotina. Como é que a gente vai viver um processo de transição, nova era, quinta dimensão, sendo que a gente nem sabe para onde a humanidade vai percorrer com a inteligência artificial? Nossa, falou várias palavras aí, hein? Por que a inteligência artificial tem um papel importante nesse processo? Porque se a gente... Isso já é estudo falado pelos próprios cientistas, pelas próprias pessoas que estão criando essa inteligência. Se a gente for governado por algo em algum momento da história, não agora, mas daqui 100, 200, sei lá quantos anos, como que a gente vai fazer um processo de consciência? Existe uma enorme diferença de um planeta ele ser tecnológico para um planeta ele ser evoluído moralmente e espiritualmente. Existem bilhões de planetas no universo que são extremamente tecnológicos, mas eles não são evoluídos moralmente e espiritualmente. E é isso que a gente vai ver. Então, precisa dessas pessoas encarnadas e aquilo que a gente está fazendo aqui, cada um dentro do teu processo, dentro da tua história, para que a gente consiga, ao máximo, nos tornarmos pessoas melhores. É isso que vai fazer a diferença. Então, quando as pessoas vêm com esse discurso, eu sempre falo, quem está falando isso? O que está ganhando com isso? E quem ganha com isso? Porque é muito fácil eu falar de uma nova era, de uma transição planetária, eu sentada no conforto do meu sofá. Quero ver e falar disso em zonas onde é impossível você pensar uma coisa dessa. Tipo aonde? Tipo, todos os lugares de guerra no mundo. Hoje, se a gente for ver, tem 4 bilhões de pessoas passando fome na humanidade. Em diferentes níveis. Como é que a gente fala de um processo de transição onde que a metade do planeta está passando fome? Sim. Então, esse discurso, para mim, é o discurso mais cruel das pessoas com espiritualidade. Porque é totalmente de pessoas privilegiadas e que estão ganhando em cima disso. Muito bom. Ótimo ponto. O mercado espiritual dos últimos anos... Virou um produto, né? Um produto. Ele se tornou um grande produto. Então, quando a gente olha... É o que eu falo para todo mundo que me segue. Vai olhar para alguém, vê o que aquela pessoa está falando. Veja se é coerente aquilo que a pessoa está falando. Porque o que mais vai existir hoje é um monte de gente falando um monte de coisa. Seja para ganhar dinheiro, seja para mentir, seja para enganar as pessoas, seja para querer... Criar seitas, né? Alguma coisa. Então, eu venho de uma realidade espiritual, acho que por vivenciá-la tão nova, muito mais... dia a dia. Aquela coisa... prática mesmo. Prática. Sabe? Sem grande frufru. Sem toda aquela coisa. Eu acho que também existe uma enorme diferença. As pessoas que trabalham com espiritualidade, produzindo conteúdo, e as pessoas que atendem. Existem poucas pessoas que, para mim, são grande referência, que produzem conteúdo e há anos, pessoas mais velhas. Jean Val é uma delas. Jean Val é lá. Para mim, ele e Ralu Gamache são as maiores referências no Brasil. E ele, eu acho que ele nunca atendeu, mas ela atende. E aí, quando você entra num outro tipo de discurso religioso, muitas vezes espiritismo, o umbral está vazio, estão fazendo limpezas. Não está vazio. Ele nunca esteve tão cheio. E eles nunca tiveram tão tecnológicos. Não existe isso. Não existe. Porque você falou, né, que eles estão muito tecnológicos. Muito, igual a gente. Mas como isso? Porque não é um mundo de espíritos? Então. E aí você até fala que tem as facções no umbral, né? Ele é subdividido, né? Se você puder explicar melhor pra gente, tanto as facções quanto essa parte tecnológica, porque acho que na cabeça de muitos leigos... Fica meio uma coisa abstrata. Fica uma coisa abstrata pelo fato de ser uma cidade espiritual. São milhões de cidades espirituais. Então, a partir do momento, Terra, nós aqui encarnados, uma das leis herméticas, né? Lei da correspondência. Então, assim como não é igual. A partir do momento que a gente também capta tecnologia, coisas extremamente positivas do lado superior, a gente também capta do lado inferior. E a gente tem uma péssima mania de achar que gente ruim não é inteligente.
Existem bilhões na história da humanidade que foram pessoas horrorosas Sim. e extremamente inteligentes. Extremamente estrategistas. São as mais estrategistas. Mas psicopatas nada mais são do que pessoas extremamente estratégicas. O bigodinho, né? Exatamente, exatamente. Então, lá embaixo, existem ordens de seres de vários tipos. Então, a gente entende muito bem como grupos. Igual no mundo. Existe a galera que vai assaltar o celular e vai clonar o celular. Existe o Crime tráfico, financeiro. existe o que vai... Todos os tipos. Que vai dar golpe. Vai dar golpe. Lá embaixo é da mesma maneira. Eles são separados por tipos de maldade. Existe um tipo de maldade que ele é feito básico, que é o espírito que desencarnou, que está ali vagando e tudo mais. Existem níveis que eles nem querem mais reencarnar. O nível de maldade é tão grande como o do bigodinho. Só que existem bilhões igual o bigodinho. Não é um bigodinho, são muitos. Então, para cada uma, vai ter um tipo. Então, por que eles se tornam tecnológicos? Porque o que mais vale do outro lado é energia. A energia é a forma que, no plano superior, eles criam coisas positivas. E a energia que eles desfazem trabalhos é uma troca. O plano espiritual é troca, constante. E no lado inferior, eles também. Só que eles drenam. Eles se alimentam. Eles precisam dessa sensação. Então... Mas eles se alimentam de nós ou... De nós. Deles mesmos, não? De nós. Tá. Então, por isso que eles vêm. Então, a gente tem aqui no Os chakra encostos. nucal e no meio do humeral. São os chakras da espiritualidade. Por que a gente diz isso? Porque o chakra nucal, ele é o responsável por um processo de comunicação, onde aquele espírito ele vai vir. Então, sabe quando você escuta uma vozinha? Não vai nesse lugar. Essa pessoa não é legal. Ou quando você chega num lugar e você fica com a nuca quente, com aquela sensação assim, pegando fogo, ou você coça aqui. Eu tenho isso. Eu chego a alguma coisa, tem alguma coisa estranha, eu começo a coçar aqui. Dá um calor, às vezes. Dá uma coisa esquisita. E a gente tem no meio das escápulas o chakra humeral, que também ali é uma parte receptiva. Então, ali é o chakra da mediunidade. Então, quando o espírito ele acopla, todo espírito ele vem pelas costas. Ele nunca vai vir chegando, correndo na sua frente e te abraçar. Não existe isso. Ele vai vir pelas suas costas. Nossa. Então, a gente capta toda a energia a gente capta pelas costas. É por isso que a gente chama, a gente aqui, essa parte de tríplice de controle. Porque se eu controlo a mente, a comunicação e o sentir, eu controlo esse ser humano por inteiro. Inteiro. Tríplice Do controle. do controle. A gente tem até uma imagem, não tem? Sim, aí sim. para mostrar sobre isso? Já quer mostrar a imagem? Faz sentido? Faz sentido. Legal, coloca aí. É a 5, Brunão. É a 4. A outra. É isso. E Essa aí, ó. daí. Olha aí, Então- pessoal. Que legal que a Mari trouxe para vocês entenderem certinho. Tríplice do controle. Exato. Explica aí, por favor. Tá vendo a parte de cima? Sempre vão ter... Nesses tipos de implantes, são mais de 2 controles. Então, um na parte cerebral e um na parte humeral. Na parte cerebral, as pessoas acham que eles atingem a pineal. Não é a pineal, é o hipocampo. Porque altera a maneira como percebe, como interpreta, faz a cognição e fala aquilo que está sendo vivenciado. Tá vendo aqueles raios que estão saindo da parte de controle? Sim. Todo implante... A gente aqui diferencia. Um chip é algo muito específico, muito pontual, alguma coisa. Muito pequenininha ali para fazer um certo tipo de situação. O implante ele é algo muito bem trabalhado. Ele está ali, normalmente, há meses, anos. Isso é um processo de meses. No mínimo 6 meses a pessoa está vivenciando isso. Que o espírito fica 4. trabalhando numa Fica pessoa. trabalhando ali. Por isso ele que não... é tecnológico. Agora que eu tô Exatamente. entendendo. Ele não precisa estar ao lado mais. A tecnologia... Porque antes, lá atrás, ele precisava estar do lado sugando o ectoplasma. Que literalmente, por isso que fica tão cansado, por isso que não consegue levantar da cama, por isso que começa a ficar com muita dor, porque você vai perdendo uma quantidade de energia. Por isso Isso é um chamava fato. encosto, né? Ele ficava encostado. Aqui, acoplado. Né? Ele não fica aqui, olhando pra tua frente, você andando, ele tá andando na sua frente. Não, ele fica atrás. Quando desce, ele já pega a parte da nuca. Então, as pessoas, normalmente, elas não conseguem expressar o que elas estão vivenciando. É muito difícil. Então, tem diversos casos de pacientes que falam, Mariana,
Eu tô passando um sério problema, eu não consigo abrir a boca para falar. Seja pro meu marido, seja pra minha terapeuta, seja para as pessoas o que eu tô sentindo. Caraca. E aí ele termina na parte do humeral ali embaixo, que é o quê? Que é o centro de controle maior. Então tá vendo esses fiozinhos? São os fios condutores que eles vão irradiando para dentro do organismo, quando nossa alma sai quando a gente tá dormindo, quando volta, esse corpo ele também tem um DNA espiritual, né? O corpo astral. Ele também tem um sistema ali. Na hora que ele acopla no corpo físico, esses fios, eles adentram dentro do organismo. Então, a pessoa começa a sentir umas pontadas de dor do nada. Ela começa a entrar num processo. Só que para ela perceber, até o momento que ela vai perceber, é que a situação já está muito séria. Porque é uma coisa muito... eles são muito inteligentes. Vai muito aos poucos. Então, em um mês, são algumas áreas da vida. Algumas questões muito pontuais. Aí a pessoa fala, não, mas isso é coisa da minha cabeça. Isso é o que eu mais escuto. Não, Mariana. Eu pergunto, quando começou e quando piorou? Mariana, começou há 2 anos atrás. É sempre assim. Mariana, começou há 1 ano e meio, 2 anos atrás. Quando piorou? Nos últimos 4 meses. Então, a pessoa percebe que é um tempo que esse dispositivo ou outros, eles estão trabalhando. E aí, além dele controlar aquela pessoa, ele vai sugando essa energia. Porque existe uma enorme diferença vibracional do sentimento de raiva, do sentimento de medo. Então, a forma de se alimentar diante das facções, elas são bem diferentes. Entendeu? Então, por isso que vai se tornando algo cada vez mais tecnológico. Então, quando a gente tem cientistas aqui fazendo um monte de coisa que a gente não faz ideia ruim, do outro lado também, são chamados os famosos laboratórios. E daí, além do implante, tem a outra, coloca na 5 aí, Brunão, que é um pouco mais profundo, né? Que você estava comentando. Esse a gente começou a perceber esse ano. As coisas tiveram uma mudança muito grande nos últimos 4 anos depois da pandemia, nos processos tecnológicos, mesmo assim. Eles evoluíram muito. Uma coisa meio catastrófica. Meio complicada. Tem como um a gente porquê também. para isso? Você acha que essa evolução grande deles? Não consigo te falar o porquê disso. Como Só a foi gente notado. também. Como os processos de tecnológicos pra gente também. Tá indo mais combater rápido. isso estão muito mais potentes também. Coisas que antes a gente não conseguia fazer ou não sabia fazer. Hoje a gente consegue conduzir e tirar isso de uma forma que realmente a pessoa ela vai ter um processo de melhora muito grande. Onde, para chegar nesse estado de novo, só se ela... Né, Se descuidar muito. Como que que seria cuidar. esse processo que vocês estão fazendo atualmente? A gente atende, a gente traz o campo, não é nada de apometria, não é nada Sim. de apometria. A gente traz esse campo e a gente adentra ele na maca. Era presencial antes da pandemia e depois da pandemia a gente percebeu que o nosso trabalho, quando eu falo nosso, eu e toda a equipe espiritual, porque no físico sou só eu, mas a gente percebeu que o nosso foco é o campo energético. Então não tem como eu tratar você que está com um implante desse, porque a gente usa adaga, a gente usa maçarico, a gente usa instrumentos mesmo, instrumentos para retirar. Físicos, é físico, é manual, é tirar na mão, não é uma questão de comando igual na apometria. Sim. Então é uma coisa realmente que a gente adentra no organismo do paciente. Então a gente tira a larva, a gente tira as bactérias, a gente entra num processo de banhos, de chá que fazem complemento com o tratamento. Então, é o que eu falo, é um tratamento. Você vai chegar desse jeito, não vai ser do dia para a noite que a gente vai conseguir te ajudar. Mas vai conseguir ajudar. Tem gente que demora mais, tem gente que é mais rápido. Entendi. Dessa forma. Mas daí, isso falando dos umbralinos, né? Existe algum momento que você consegue ver que tem os do bem, digamos assim? Os espíritos do bem? Aqui com a gente, como sociedade? Não, com os seus pacientes, eu digo. Ou não? Só te chamam quando tá com um problema. A gente faz um trabalho bem bonito também de conexão espiritual agora. Também um outro tipo de tratamento focado para terapeutas, uma questão espiritual. Então, quando chega o paciente, é o que eu falo para todos que vêm. Não são eles que estão vindo, são os mentores que trazem. Então, eu tenho muito paciente que fala, Mariana, eu acordei e uma pessoa falava para mim, chama ela que ela vai conseguir te auxiliar. O cara nem sabe por quê. Nem sabe. Me segue e fala, olha, eu tava achando que eu devia fazer isso, mas agora eu tenho uma certeza. Então, uma paciente agora,
pessoa que tira carta para ela sonhou que diante do problema que ela está vivenciando, que a gente iria conseguir. Normalmente eles sonham com eu e mais pessoas. Eu brinco que é um marketing espiritual que eles vão fazendo dessa forma. Então, quando chegam os mentores. E aí, eu acho que uma das partes mais lindas que me emociona muitas vezes é quando o encarnado conhece o mentor dele. Porque uma coisa é quando você tem... Quantos anos vocês têm? 35. 35. Então, imagina que você tem um melhor amigo há 35 anos do seu lado. Que é o ser que mais te ama numa visão espiritual por agora que ele se prontificou a caminhar com você do lado nessa encarnação. E é o que eu falo para todo mundo. Qual é a maior dica que eu dou? Você quer entrar no processo de desenvolvimento espiritual? Não é estudo, não é nada. Foca em conhecer o seu mentor espiritual. Eu queria muito que alguém tivesse falado isso para mim há 15 anos atrás. Porque isso muda completamente. Então, se você focar em conhecer o seu mentor espiritual mesmo, igual vocês são amigos, você vai ter metade das coisas de uma forma muito mais tranquila, porque você vai ouvir. E aí entra todo um processo de desenvolvimento. Sim. Como é fazer isso, né? Já saber. Aí, Procurar realmente um diálogo? Meio que pela intuição? Eu assim? falo isso, ó. Você vai falar igual você fala com um amigo seu. Então, você tá cozinhando, você tá no carro, fala, ó, eu sei que você tá aí. Eu posso não te ver, eu posso não te sentir, mas eu sei que você tá aí. Por favor, me dá sinais. Me mostre, porque ele não vai mostrar e aparecer para você se você não for clarividente. Ele vai falar, oi, tô aqui. Então, ele vai começar na sincronicidade, nos símbolos, nas coisas que são importantes para você e que fazem sentido dentro da tua jornada. Então, pede para dormir e sonhar. Os primeiros contatos que eu tive, meditação. Para mim, a meditação é a maior ferramenta que existe na história da humanidade. Entendi. Não existe nada melhor do que ela, tanto para você acessar seu mentor, questões de vidas passadas, contato interdimensional, para mim, é a mais poderosa que existe. Então, o primeiro mentor que eu conheci através da meditação guiada. Então, você vai colocar no YouTube, meditação guiada mentor. Você vai fazer 5, 10, 15, 30, 80, 100, até você sentir. Caramba, entendi. Você vai, Genial. é uma dedicação. É isso, você vai fazer. Aí depois que apresentar ele, porque a gente tem um mentor pessoal, a gente tem um guardião. Então, todos nós temos um espírito que guarda a gente. Muito conhecido também como Exus. Como o quê? Os Exus. Exus, São os sim. grandes guardiões no plano astral. Então, a gente tem um mentor pessoal, a gente tem um guardião e dependendo do trabalho, muito provavelmente vocês, o trabalho que se faz tem um mentor de trabalho. Então, cada pessoa, legal. o economista, ele vai ter um mentor de trabalho. O engenheiro, ele vai ter um mentor de trabalho. O artista, ele vai ter um mentor de trabalho. O de TI, ele vai ter um mentor de trabalho. Outras profissões, todo mundo vai ter um mentor de trabalho. Dependendo do tipo de trabalho que você exerce. E aí se torna algo muito especial. Muito especial. Então, um pedreiro, ele vai ter uma pessoa ali que sabe fazer de obras. Por que tem muitas pessoas, muitos, que falam, eu nunca estudei, eu nunca fiz um curso, eu nunca fiz uma faculdade, e sabem montar coisas incríveis. Sim. E nunca tiveram estudo. Porque ele já possui esse conhecimento e ele tem alguém ali do lado dele ensinando ele também. Então, é algo que é a maior e melhor dica que eu posso dar para qualquer pessoa. Foca em conhecer o seu mentor. Mas e aí eu queria juntar a parte do mentor com a parte anterior que a gente estava vendo ali na tela. Esses mentores, eles não conseguem nos proteger desses obsessores que instalam essas coisas na gente? Já ia vir essa dúvida, né? Um monte de gente me pergunta isso. Mas se o meu mentor sabe que eu estou passando necessidade, por que ele não me ajuda? Porque nos seres superiores existe o quê? A permissão. Quem adentra no nosso campo sem permissão são os seres inferiores. Então, você precisa pedir para o seu mentor te auxiliar, te ajudar, aparecer. Porque ele consegue auxiliar até um ponto. É a mesma coisa que a pessoa que... Vamos dar um exemplo. Que eu vivenciei muito isso. A pessoa vai para rave e fala, mas eu tenho uma pessoa aqui que me protege, um anjo da guarda. Enche o caneco, se entope de tudo que a gente... Meu amor, não vai te proteger. Porque exatamente é uma questão racional. A gente também precisa trazer a racionalidade. Então, essa questão... vibração alta, eu vou estar sempre bem... Não existe isso. Vivemos em um mundo
que é impossível a gente estar vibrando alto todo momento. Isso é uma ilusão criada, não sei por quem e aonde começou. Mas é isso. E a gente vai ter níveis. Então, ele consegue proteger. Só que existe um outro ponto. Quando a gente dorme, não tem como segurar a gente. Se você quiser ir na casa da tua mãe todo dia, teu mentor, ele não vai ter como. Só se ele te amarrar. E não tem como ele te amarrar, porque ele ama você. Sim. Então, aonde a gente vai, conforme a gente vai dormindo, é um processo que ele consegue proteger até um ponto. Vou te dar um exemplo. Chegam pacientes... tem até agora uma extremamente engraçada. Ela fala, no dia a dia eu sou uma pessoa muito boa e eu quero fazer as coisas bem. E isso é uma armadilha muito grande, presta atenção. A pessoa que faz e que quer muito ajudar e trabalhar e fazer coisas boas e tudo mais, você já está fazendo isso no plano espiritual. E a pessoa não sabe que está fazendo isso, então ela entra numa cobrança absurda, porque as pessoas acham que trabalhar com a espiritualidade é você trabalhar na matéria. Não. Somos o 0,00000 numa questão social, né? Os trabalhadores da luz. Os trabalhadores da luz é pessoas comuns. É a dona Ana, manicure, é o seu Cláudio, que cata papel. São as pessoas comuns, que quando dormem, trabalham espiritualmente. Essas são a maior porcentagem das pessoas que trabalham com espiritualidade. Caramba. As pessoas que têm trabalhos físicos, normais, mas quando dormem, elas estão trabalhando. Mas elas sabem disso? Não, a maioria não. Ah, não Por isso sabem. que a gente entra num processo que é necessário as pessoas se desenvolverem. Porque a partir do momento que ela sabe o que ela está fazendo, como que ela está fazendo, o que ela está fazendo, ela começa a se proteger. Porque existe a alta demanda de ambos os lados e existe a necessidade desses mentores protegerem. Só que eles conseguem proteger até um ponto. Então, no caso dessa paciente, estava acessando regiões umbralina. Na hora que a gente trouxe o campo dela, a equipe dela de trabalho, que é quando ela vai dormir. O principal falou, a gente não está dando mais conta. Por quê? Porque sobrecarrega. A gente acha que eles são infinitos, que eles não se cansam, que eles são imortais, mas... São heróis. Né? São heróis e que não se machucam, não morrem. Existem, sim, a probabilidade de serem destruídos. Então, entra num processo que vai até um limite. E passou desse limite, eles precisam de ajuda das pessoas como a gente para conseguir tratar e sanar aquela questão. Então, entendi. Então, todo mundo está trabalhando. Todo mundo, mesmo... Todo mundo não. Muitos estão trabalhando. Muitos estão trabalhando. E quem não está trabalhando, está dando trabalho para quem está trabalhando. Sim. Entendeu? Então, todo mundo, quando está dormindo, está fazendo alguma coisa. Seja algo bom ou ruim. Exatamente. Mas nem todos nós temos a consciência disso. 90% nem tem noção disso. Tem nem noção. Tem nem noção. E por que dormindo, o que acontece? O que é tão importante esse processo de dormir? E como que a gente pode se proteger? Isso é importante. Eu gosto de uma frase que fala que o sono é o descanso da encarnação. Então, é um momento onde, literalmente, o corpo físico dorme, o ego dorme. Por isso que vem sonho do inconsciente, coisas malucas, porque não tem uma racionalidade ali e vai despejando. E a gente vai para onde cada um tem afinidade. Então, tem gente que vai estudar, tem gente que vai para farra, tem gente que vai fazer maldade, tem gente que vai fazer tudo aquilo. Como sociedade, nós nunca estivemos tão doentes, mentalmente, fisicamente, espiritualmente. Isso acho que é algo unânime que todos nós a gente enxerga. Então, quando a gente fala de um planeta de 8,2 bilhões de pessoas, a gente está falando de muitas pessoas que estão indo pro lado de lá. Se metade dessas estão passando fome, então é algo muito complexo. E aí tem algumas dicas que eu sempre dou para os meus pacientes. Você está num processo de perturbação, de sono, pesadelo, copo de água do lado da cama. Você vai trocar esse copo de vidro do lado da cama constantemente. Você pode usar isso para viajar. Você está na casa de alguém, sentiu que tem alguma coisa esquisita, ou nem precisa estar esquisita, já coloca como precaução. Por que água? Porque ela fluidifica o ambiente. Então, por exemplo, acende uma vela, precisa colocar um copo de água do lado. Toda vez que você acender uma vela, você precisa colocar um copo de água do lado. Porque uma transmuta e outra fluidifica. Embaixo da cama, aí já é questões de pesadelos mesmo. Porque as pessoas elas vão lembrando do quê? Dos pesadelos. E os pesadelos eles vão ficando cada vez piores. Coisas
assim, piores que filmes de terror. Eu já vivenciei experiências que nenhum filme de terror na história Você viu? equipara aquilo. E pacientes meus também. Depois você pode compartilhar algumas? Posso, Tá. posso. Então você vai colocar uma vasilha de água embaixo da cama, 3 dedos de sal grosso, um pouco de água e coloca 7 dentes de alho ou um carvão muito. Por quê? Porque aquilo vai afastar os espíritos do seu quarto, não da tua casa. Existe uma enorme diferença. Para os espíritos, o cheiro é algo que incomoda muito. Então, o incenso, sempre muito bem passado na tua casa. Se a casa ela tá muito pesada, não passa. Por um processo de defumação, porque você vai irritar aqueles espíritos. E aí vai eles piorar. vão te atingir mais ainda. E normalmente as crianças vão ser as primeiras a sentir. Então, essas práticas, oração antes de dormir, isso pode fazer também com as crianças. Até conversei com uma paciente hoje que estava tendo sonhos sexuais horríveis. Caramba. E ela falou, não tive mais. Não tive mais, tanto dela ter consciência quanto de ir afastando daquela situação. Sabe? Então, tem algumas práticas que auxiliam, não tratam. É diferente. Né? É pra gente ir conseguindo auxiliar até a pessoa conseguir fazer um tratamento aqui ou em qualquer lugar que vai realmente ajudar. Uma vez eu sonhei que eu tava no inferno, literalmente. É isso. É tipo isso. É tipo isso. Sério, cara? Foi muito ruim. Foi um dos piores sonhos que eu já tive. Era tudo E você fogo, lembrou depois, não é? Lembrei pra caramba. É aí que Quando a eu gente acordei, eu diferencia. falei, graças a Deus. Mas parecia muito, era muito Mas real. é real. Era Esse que é o problema. Era fogo, cara? Esse que é o Era problema. como se eu estivesse falando com o diabo e ele me fazendo fazer várias coisas Fazer várias repetitivas. coisas. Como que a gente diferencia um sonho mental de um sonho espiritual? Os Uma sinais ótima básicos. dúvida. O sonho mental, ele pode vir muito confuso, mas ele também pode ser muito claro, dependendo da situação que você está vivendo pessoal. Então, ele pode ter uma concordância. Mas você vai acordar, você não vai ficar mal por causa dele o dia inteiro. Você não vai lembrar dele o dia inteiro. No sonho espiritual, você vai acordar. Você vai estar cansado, fraco. Você vai estar com... Você nem vai querer levantar da cama. Aquele sonho ele vai te perturbar tanto ao longo do dia ou dos próximos dias e uma necessidade de que você precisa fazer algo. Você precisa resolver algo. Você precisa... Ou porque você acessou uma informação, uma memória de vidas passadas, ou porque você estava em regiões umbralinas. Sonhos densos, tá, gente? Não é sonhos... Não é sonho bom. Sonho bom, ruim. você vai acordar feliz, Sim. sorridente, energizado, da melhor forma possível. Tô falando sonhos ruins. E aí a quantidade e o quanto isso se torna recorrente. Porque para se tornar recorrente e a pessoa ir lembrando, é o quê? É um mentor que vai falando, vai dando a oportunidade para que ela lembre. Porque tudo mentor. passa pelo seu mentor. Tudo. Aonde você vai, o que você vai fazer, é ele que está ali sobre a sua responsabilidade. Então, quando chega no nível desse e ele não consegue mais ajudar, ele encontra formas. Então, vai chegar o conteúdo de uma pessoa. Eu recebi muita mensagem assim. Eu estava passando o feed, do nada apareceu você falando de tal situação. Então, como que o plano espiritual atua para que a gente consiga trabalhar as nossas questões? Filme. Sabe quando você assiste uma coisa de um filme e aquilo te dói em um ponto que você fala, meu Deus, por que isso me dói tanto? Esse é um sinal. Série, livros, conteúdos, essas coisas hoje em dia. Então, precisa do externo para fazer uma... É literalmente uma mensagem, uma carta. É por isso que fala, a coisa onde a gente fala com o seu mentor, pede para que ele fale com você. Então, algo que você não gostava e você começou a gostar, é para você acessar uma informação. É para você ir atrás dessa informação e o quanto que essa informação ela vai descomplicar ou desobstruir outras partes das suas questões que estão envolvidas sobre esse assunto. Nossa. Então, é dessa forma que o plano espiritual trabalha. Que da hora, hein, Rosa? Tem a ver com o que você falou Eu tava hoje, né? conversando com ele antes de ligar a câmera, que eu acabei de assistir um filme, chama A Vida de David Gale. E falei pra ele, eu entendi o propósito do Lean depois de ver esse filme. Tá até emocionado, assim. Exatamente isso. E aí Esse eu não é um vou ótimo contar a exemplo. história, porque senão perde a graça, mas quem quiser assiste. Mas esse é um ótimo exemplo, mesmo. E normalmente a gente vai... Normalmente não, pelo menos todas as vezes que eu vi, tanto pessoais quanto profissionais, a gente só vai acessar a informação que influencia a gente nessa vida.
nesse contexto. Você não vai acessar uma informação da sua vida em 1300, que não tem relação ou com as pessoas que você convive ou com o problema que você está vivenciando. É bem pro now, assim. É bem pro now. E por que você acha que nós, como seres humanos, humanidade, a gente está tão doente atualmente? Tem algum porquê dentro de você, assim, que você olha e fala... Boa pergunta. Ótima pergunta. Eu acho que a gente chegou a esse ponto porque, principalmente nos últimos 100 anos, mas a partir dos anos 2000, a gente não entendia como funcionava a mente humana. Então, os grandes, Freud, Jung, o pessoal da mente mesmo. Então, como eu sou filha de psicanalista, eu cresci com essa visão também. Então, por isso eu acho que eu sou tão racional e as coisas como são. A gente não tinha noção como funcionava o poder da mente do ser humano. E a gente tem uma mania muito feia como espécie, que a gente acha que o ser humano é algo muito pequeno. Não. É uma das espécies de maior potencial que existe. É que a gente não sabe ainda. No universo, você está falando? Também, mas como os seres que a gente mais escuta, né? Pleiadianos, arcturianos e tudo mais. Então, a gente tem um potencial muito grande. Primeiro que a gente vivencia o sentimento mais nobre do universo, o amor. Bilhões de espécies nem sabem o que é o amor. Não tem noção o que é o amor. A gente tem um poder de cocriar muito grande. Muitas espécies não têm esse poder. Só que o problema é que a gente ficou tão ligado em processos que destruíram a nossa potência desde muito tempo. Então, a religião foi algo que destruiu a gente como potência de raciocínio, de lógica, de coerência, lá de trás. A gente vem com um processo onde a mente, ela é muito traiçoeira. Existe aquela frase, né? A mente mente o tempo inteiro. Então, não acredite nela, porque realmente... Então, a gente veio com esses grandes pensadores, essas pessoas que revolucionaram a história da humanidade. E eu acho que agora a gente está entendendo como que a mente funciona, como sociedade. Então, o falar de problemas mentais, a terapia, 20 anos atrás, quem fazia terapia era louco. Exato. Hoje é uma questão primordial. Quase... Você fala... Como tomar banho, né? Você fala, se eu não fizer terapia, você não vai conseguir viver aqui. Então, eu acredito que a gente está passando por isso, que eu acredito que é um processo de transição e de nova era e tudo, que vai demorar muito tempo. Porque a gente está no começo, muito começo. Tem muita coisa para aprender Tem ainda. muita coisa para aprender. Tem muita coisa para acontecer. Eu gosto muito de falar que esse século é o século... E não só eu, né? Os professores falaram. É o século focado na espiritualidade. Espiritualidade completamente diferente de religião, gente. Espiritualidade livre. Espiritualidade livre, exatamente. Esse é o século da primeira vez na história da humanidade que a gente está em busca de nos tornarmos pessoas espirituais sem a religião. A religião acontece há mais de 5, 4 mil anos, ou antes até. Então, nós sempre tivemos um direcionamento para... Um dogma, né? Sacerdote, alguém superior, e sempre tá lá em cima. Sempre no você externo, tem que né? externo, você tem que Seguir a cansar pessoa. muito. E se você não faz isso, você tá errado. E todos aqueles conceitos que todos nós sabemos. E agora não. A gente tem a oportunidade de você beber de diversas fontes, de você criar a sua conexão sem medo de você ser morto, sem o julgamento alheio. Tem o julgamento, mas para quem liga, vai ligar. E para quem não liga, faz parte do processo. Sabe? Então, eu acho que nós estamos muito doentes porque nós nunca tivemos a oportunidade de cuidar da nossa mente. E agora a gente está tendo a oportunidade de cuidar da nossa mente. Só que mesmo assim, eu acho que as pessoas ainda estão muito presas à materialidade, à parte... Sim. A maior parte das pessoas que a gente conversa parece que os problemas são só econômicos. Por isso que eu falo que é da mente. Porque Entendi. quanto mais eu quero, mais eu preciso. Então, o que move a humanidade? O que sempre moveu a humanidade? Poder, dinheiro e energia sexual. São as 3 coisas que movem. Então, se a gente for olhar lá atrás na história, faraó, rei, o irmão matava o pai, que
casava com a irmã, que sempre foi isso que envolveu a nossa espécie. Tem dinheiro, poder e energia sexual. Eu vejo muito dessa forma, que também é o que reina muito no umbral. Ainda. Também é lá. Vem de lá pra vir pra cá, né? Quando você fala de energia sexual, você tá se referindo a... Eu tô falando da energia da criação mesmo. E daquilo que se cria e do quanto ela acabou sendo deturpada ao longo da nossa sociedade, ao longo da nossa história, para algo, seja para você unir impérios, seja para você fazer uma criança acontecer da pior coisa que existe que um ser humano pode fazer. Então, a gente adentra nesse assunto? Pode, vamos lá. Tá. A gente nunca teve uma quantidade tão grande de casos de abuso sexual infantil. Se no físico é dessa forma, como é que vocês imaginam que é no espiritual? No espiritual também. Se começa lá, né? É uma coisa muito complicada. Não é que, gente, não é que isso acontece com as crianças lá, mas é um movimento muito grande de coisas ainda que a gente do lado aqui, a gente não conseguiu ter uma conclusão realmente como funciona, que é um processo de estudo que a gente está fazendo há um bom tempo aqui, de casos, de aulas e tudo mais. Mas é essa energia sexual. Essa energia sexual que foi completamente deteriorada e é a mais potente que tem. A gente só tá aqui por conta de uma energia sexual. Exato. A gente só está aqui porque uma pessoa gozou e estamos aqui por conta disso. Então, é algo mais potente. Então, a partir do momento dessa energia, ela cria uma vida. Imagina o que ela consegue criar se ela é utilizada por uma forma de manipulação. Porque existem seres que sabem muito bem manipular energias, os grandes magos, essas coisas. São coisas complexas. São coisas bem complexas. Então, eu acho que é por isso que a gente nunca esteve tão doente. Porque a gente entrou num parafuso interno. E, obviamente, que a internet... O problema não é a internet. O problema não é a inteligência artificial. É como o ser humano utiliza ela. Tá usando. E isso acaba com a gente. Então, pelo que eu tô entendendo, o mundo espiritual e o mundo que nós vivemos dos encarnados, eles são bem parecidos. A diferença é que nós temos carne, estamos no 3D, e eles não. Certo? Sim. Mas aí, você falou que lá tá pior do que aqui. E eu olhando, eu penso, pô, aqui está ruim, mas alguma coisa que funciona, muitas vezes, é a parte de leis. Por exemplo, eu não vou fazer, vai fazer abuso sexual, muitas pessoas não fazem, pelo fato de ela ter uma punição. Não vai roubar o outro, assaltar, por causa de uma punição. No mundo espiritual existem essas, como se fossem leis igual existe aqui, dessa maneira? Com certeza. Nos níveis superiores. Nos níveis inferiores, existe uma frase que eu gosto muito de um livro que eu recomendo muito, O Guardião da Meia-Noite. No umbral, ou você serve ou você é servido. Não tem conversa. Quem serve, ele tem que respeitar leis. Quem é servido, cria as leis. Então, é um processo que também funciona leis. Mas são leis do mal. São leis que a gente não conhece. Então, eu vi uma... Como é o nome dela? O que ela era? Uma delegada. Falando que, quando eu entrei nesses assuntos de estudar muito a questão de abuso sexual infantil e tudo mais, ela falando, o nível de maldade, a humanidade não tem noção do nível de maldade que existe aqui, agora. Não estou falando nada espiritual. Sim, aqui, agora. As pessoas aqui, vivendo no planeta, coexistindo junto com a gente. E as pessoas, elas não têm realidade porque é muito difícil você olhar para a realidade. É muito difícil você olhar para o lado e falar, cara, o negócio tá ruim. Vai melhorar? Putz, eu acho que não vai melhorar. Não sei se vai melhorar em algum momento. Vai melhorar? A gente espera que melhore. Mas enquanto a gente está aqui, até eu envelhecer, não vai melhorar. Até eu ter meus 85 anos, não vai melhorar. 90, sei lá quantos anos. Então, existem leis. E o universo é feito de leis. Só que, como você falou, a gente coexiste junto com eles, só que a gente ainda... tá no meio termo, tanto do lado bom quanto do lado ruim. E aí é exatamente a maior briga do universo, bem contra o mal, fazendo tudo aquilo, né? Isso, a dualidade. A dualidade que a gente vive aqui muito grande. É que eu acho que o ponto do Maurício é tipo assim, pô, aqui em cima, né? Se a gente fizer algum mal, a gente vai ser punido. Sim. Né? Pô, e lá embaixo, quem fizer um mal,
também não deveria ser punido? Mas é punido também. Aí a gente vai adentrar em outros pontos. Ordens celestiais. Quem que adentra nos níveis mais profundos do umbral? Os Exus, eles conseguem adentrar até um nível do umbral. Outros níveis são outros tipos de guardiões, com outras formas que se tem. Porque quanto maior a densidade, maior é o nível de camuflagem, de proteção que você precisa ter exatamente para que esses seres não venham tanto para cá, ou eles nem saem para outras orbes. Não te atinge. Para outras orbes, Então, existem os grandes guerreiros de São Miguel. Os guerreiros de São Miguel Arcanjos é uma legião de bilhões de espíritos. Que eles vão no umbral. Que tipo eles vão exército. É um exército, é um grande exército. Do bem. Muito do bem. É o grande exército do bem universal. Certo. São bilhões e bilhões e bilhões de espíritos que, quando a situação fica muito séria, eles adentram. Como eles, existem outros, com outros nomes, com outras coisas. Então, existe um nível de maldade que ela é sustentada até um ponto. Passou daquele ponto, tem que ter uma intervenção. E é aí que entra quem manda na Terra. Quem manda na Terra é Jesus Cristo. Ele é o grande governador da Terra. Então, quem precisa dar permissão para muitas coisas é ele. Não é quem trabalha para ele, é ele que precisa da permissão. E aí as pessoas perguntam, Mariana, então por que ele não permite que acabe com toda a maldade? A mesma coisa que a gente vive na Terra. Como é que então não acaba toda a maldade? A gente está falando de quantidade de seres, de bilhões e bilhões e bilhões de pessoas, tanto físicas quanto espirituais. Então, é um processo longo, sabe? Então, quando a gente fala que zonas do umbral estão sendo esvaziadas, não. Algumas zonas do umbral estão sendo esvaziadas desses magos, desses seres, por Arcanjo Miguel, sobre ordem de Jesus Cristo. Como que seria ser esvaziado? Pegar esse espírito, colocar e levar ele para outro planeta. Para outra dimensão, para outra Exilados. esfera. Exilados, sabe? E aí a gente entra em alguns pontos. Eu acho que a gente não tem noção como humanidade. Real, eu acho a inteligência artificial incrível para muitas coisas. E eu acho que ela vai dar oportunidade para uma pessoa tetraplégica andar. Eu acho isso coisas que vão vir a acontecer. Para agora parece que é algo impossível. Cegos enxergarem. Impossível, mas vai chegar um momento que isso vai ser possível. Só que ela também vai vir com algo muito sério, que a gente também não tem noção. A gente não tem noção do que está por vir. O controle? Não sei te falar, mas eu acho que a gente vai entrar num processo muito difícil da humanidade. Mesmo. E é por isso que cada vez mais a gente vai escutar que Jesus está voltando. E ele tá ou não tá? Para mim, não. Não? Para mim, não tem sentido nenhum ele voltar. Eu acho que o trabalho que ele veio fazer depois de 2000 anos é exatamente isso que a gente está fazendo. É entrar num processo de acender a centelha divina. Todos temos a centelha divina dentro de nós. E cada um vai encontrar a sua maneira de acender ela. Não vai existir uma regra. Alguns vão pela religião, outros não vão precisar da religião, outros não vão querer nem religião nem espiritualidade, mas vão ser pessoas boas, né? Ateus. Pessoas boas fazendo bem. Então eu acredito que a centelha divina é a coisa mais importante da mensagem de Jesus Cristo. Para mim, essa é a verdadeira volta dele. O que seria centelha divinas? A centelha divina dentro de nós. Esse processo da gente ser o todo. E, ao mesmo tempo... De expandir a consciência? De expansão, do eu superior, de uma conexão maior com a nossa essência. Né? Com aquilo que a gente tem de mais bonito. Aquilo que a gente tem de mais real. Sabe? Então, para mim, não faz o menor sentido ele voltar. E se a gente olhar, as religiões monoteístas estão esperando exatamente isso. Um grande salvador que venha a segunda vez, ou para os muçulmanos que Jesus volte. Para os judeus que chegue. O verdadeiro. E a gente sempre vai colocando para o outro. Então, a responsabilidade para o outro. Então, Jesus vai voltar. Mas e se ele não voltar? O que vai acontecer? A gente vai ter que lidar com as nossas próprias consequências. Então, a gente não está vivendo o apocalipse como... Eu acho alguns acreditam. Para muitas pessoas isso vai ser apocalipse. É que para mim eu não acredito nisso. Né? Eu acho que a gente já viveu vários tipos de apocalipse na história da humanidade. E a gente vai viver um grande apocalipse. Nos próximos anos. Nos próximos, quando máquinas e humanos vivenciarem juntos. Em conjunto. Quando comprar um robô vai ser a mesma coisa do que comprar um carro. Eu acho que ali vai ser um marco da história da humanidade. Vou perguntar para vocês uma coisa.
Vocês acham que a gente vai viver 5, 6 mil anos depois de Cristo? Ou vocês acham que vai existir um marco, vai dar um reset na história da Terra e vai existir uma nova contagem? Eu acho que não. Eu acho que vai ter um reset. Você acha que a gente vai viver 10 mil anos depois de Cristo? Não, ao contrário. Eu acho que uma hora vai acontecer alguma coisa que a gente vai começar a contar de novo. De novo, um reset de Isso. algo de novo. Então, eu também acho que vai acontecer isso. E eu acho que é aí que muitas coisas vão acontecer. Mesmo. Porque a gente não tem ideia. Aí a gente não tem ideia. Mas para muitas pessoas, o momento que a gente tá é um apocalipse. Com certeza. Para muitas pessoas isso vai ser apocalipse. Porque se você vê na Bíblia, como eles explicam o Apocalipse, bate muito com as coisas que a gente vive hoje, né? Porque ela é temporal. Ela batia lá atrás, no começo do cristianismo. Ela bateu depois na queda do Império Romano. Ela depois bateu Revolução Francesa. Ela vai bater em várias épocas. Porque ela consegue conversar com várias épocas. Que foram mini apocalipses. Que foram apocalípticas dentro daquele contexto, dentro daquela história, né? Então, mas para vocês dois aí que falaram que vai fazer a recontagem, se parar para pensar, esse 2025 que a gente vive, isso é mais algo do Ocidente, né? Exato. Se você pegar um judeu, ele está comemorando aí no Ano Novo Judaico 5.000 e tralalá. O japonês, o chinês, ele não tem essa contagem. Sim. Então, eu acho que, tipo assim, na minha visão... Isso... É que eu acho que do jeito que eu pelo menos estava pensando, era como se, sei lá, vai acontecer uma nova era do gelo, vamos supor. Alguma coisa... Uma coisa tão Mesmo forte, eles não contando com essas datas, o mundo conta com essas datas. que aí vai mudar tanto Rege o nosso jeito de viver, que, sabe, quando a gente vê aqueles filmes pós-apocalíptico, que tem uma galera tentando se restabelecer, assim. Aquilo que os filmes estão falando há tanto tempo e ninguém tá... Não sei se a gente chega a esse nível de apocalipse, não, eu espero muito que não, mas eu acho que a gente vai passar por coisas assim realmente muito desafiantes. É por isso que eu falo para as pessoas: estudem mais do que nunca. Criem coerência, lucidez, criem raciocínio lógico. Não acreditem, cada pessoa vai falar a sua história, a sua verdade. Eu acredito que a gente só pode verbalizar aquilo que a gente tem como experiência e vivência. Quando eu estou falando uma questão espiritual, né? Quando eu vivencio algo, aí eu acredito naquilo. Se você está me contando algo e eu não vivenciei, eu vou estar ouvindo a sua história. Sim. Né? Então, eu acho que quanto mais as pessoas se conectarem com a espiritualidade delas, mais elas vão conseguir ter um suspiro ao meio ao caos. Essa é muito a minha filosofia de vida. É na espiritualidade que a gente vai encontrar o respiro. Então, você vai olhar teu trabalho, tua vida, tuas coisas. Cara, deixa eu sair daqui. Deixa eu me resguardar. Deixa eu entrar em contato com os meus mentores. Sim. Deixa eu tomar uma conversa, um direcionamento. Algo que vai me trazer clareza. Algo que vai me trazer paz. E é esse o movimento que eu acredito. E a gente trabalha muito para trazer essa espiritualidade autônoma. Mas então você enxerga alguns ensinamentos de Jesus diferente do que a boa parte das pessoas enxergam? Com certeza. Eu acredito... Aí a gente vai entrar num assunto muito bom. Essa era a proposta. Né? Eu acredito que o que foi implementado não é aquilo que ele realmente falou. Eu acredito que essa também vai ser uma das grandes coisas revolucionárias que a gente vai viver. Ensinamentos que não foram codificados pela religião, sabe? Então, se o Vaticano abrir ali a porta e as coisas de lá de baixo saírem, que foram escondidas há 2.000 e tantos anos, né? 1.000 e tantos anos, eu acredito que isso vai mudar muito a história da humanidade. Imagina a gente. Imagina a galera olhar e falar assim, tudo que a gente sabia não é isso. Imagina então... as mais de 3 bilhões de pessoas que estão esperando ele voltar e falar, vai dar um cara, colapso. ele não vai voltar. Entra no colapso, é por isso que não sabe. Então, mas daí talvez seja isso. uma grande oportunidade para as pessoas realmente perceberem que dogmas, uma religião é uma porta de entrada para a espiritualidade, mas não necessariamente é a espiritualidade. Exatamente. É uma porta de entrada. É uma porta de entrada. Mas para sair do outro lado, precisa largar É uma ela. porta de entrada. Eu acho que ela faz esse papel muito bonito. Sim. Para essa conexão. Eu acho que realmente a religião tem coisas muito bonitas. Não é só... Caridade. Tem coisas muito bonitas. Tem ensinamentos muito bonitos. Tem valores muito
fiéis, e eu estou falando todos os tipos de religião. Mas acredito que a primordial, que todos fomos doutrinados, as pessoas estão começando, nos últimos tempos, principalmente pessoas de dentro das igrejas. Eu já escutei histórias de tanto evangélicos quanto de pessoas extremamente católicas que falaram: Mariana, eu vivi 15, 20 anos na igreja, hoje em dia eu não consigo mais. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Você vai perceber que o papel que ela foi fazer na sua vida foi concluído. Eu converso disso muito com a minha sogra. Ela é evangélica. Mas uma evangélica maravilhosa, super cabeça aberta. Incrível, assim. E eu acho que é esse o movimento que a gente está vivendo. Para mim, esse é um dos maiores movimentos que a gente está vivendo como humanidade. As pessoas realmente buscarem espiritualidade. Então, para mim, Jesus, ele falava... Como é que Jesus, falando com pessoas pobres, sem estudos nenhuns, conversava com tantas formas de parábolas difíceis? Vai a gente abrir a Bíblia agora, os evangelhos, para interpretar aquilo. É difícil. Nossa, A gente não interpreta. Difícil. Você acha que ele ia falar com pessoas tão humildes de maneira tão difícil? Difícil, Não. E aí tem um outro fator crucial, assim, de uma pessoa extremamente importante na história do cristianismo e da humanidade. Paulo, apóstolo Paulo. Para mim, Paulo fez um trabalho realmente muito importante. Se é por conta dele, que todos nós sabemos. Mas Paulo de Tarso. Exato. Mas ele... Por quê? Porque ele é importante? Porque ele foi ele que disseminou, né, para os gentios toda a palavra. Só que uma palavra que ele interpretou. Os apóstolos não concordavam com Paulo. E Paulo se auto-intitulou apóstolo depois de ter uma admiração àquilo que ele fala. Não precisem me xingar, religiosos, mas ele fala que aquele processo que Jesus apareceu na frente dele, ele era um fariseu, e ele se converteu e pregou amor, pregou caridade, pregou coisas muito bonitas. Sim, fez um trabalho, sofreu muito em vida, muito. Mas ele trouxe outros conceitos que eu não acredito que Jesus Cristo falou. Não acredito. Não acredito que Jesus falou do pecado como foi a forma que Paulo introduziu essa forma de pecado que a gente conhece. Paulo. Que todos nós somos pecadores. Que ele morreu na cruz para salvar os nossos pecados. Pelo amor de Deus, eu não acredito nunca num negócio desse. Eu acho uma coisa... Você acha que ele morreu na cruz por qual que era a mensagem que ele estava passando? Para ele vir passar a mensagem que ele passou. E não é porque a morte dele, o Otávio, em 2025, vai continuar pecando, porque Jesus morreu pelos nossos pecados. Caramba, Se ele morreu pelos nossos pecados, por que a gente continua pecando tanto? Como que a gente está nessa sociedade desse jeito tão egoísta, tão maluca? Caramba, Maria, assim, eu ia falar um negócio, eu não falei, a mensagem veio por energia, passou para sua cabeça e você falou. Daí agora você acabou de falar o que o Maurício estava falando no começo para mim, em relação ao filme que ele assistiu, ao aprendizado de que Jesus veio para cá para passar uma mensagem. Foi exatamente o que ela acabou de falar. Exatamente, amor, igual todos os outros Mas grandes mestres. se ele não tivesse sido crucificado... Ele veio para ser crucificado. Então, mas essa mensagem teria sido passada, entende? Ele veio para ser crucificado. Ele veio para vivenciar um tempo muito... E lá atrás, e quando eu tô falando lá atrás, eu tô falando lá atrás mesmo. Lá atrás, outras civilizações muito, muito mais antigas do que o Egito. Já sabiam que ele ia vir. Que uma hora ele ia ter que encarnar na Terra. E que ia ser essa vez. Porque a mensagem foi muito clara. O trabalho foi muito bem feito. Deturparam, mas todo mundo sabe. Todo mundo sabe que você fazer uma pessoa boa. E ele veio numa época onde a humanidade estava completamente perdida. Que hoje. É, muito mais. Sim. Então a gente olha para hoje, antigamente as coisas eram muito piores. Mais primitivas. Muito primitivas, em diversos pontos. Então eu acredito que Paulo, ele teve um papel bom em um sentido, mas ele pecou muito em outro sentido. E os religiosos não perdoaram. Não conseguem enxergar isso, porque a gente sabe mais sobre Paulo do que sobre vários outros apóstolos. Então a gente só sabe realmente sobre Mateus, Lucas, que era discípulo de Paulo, Pedro e João. E aí, por que Mesmo assim, como história, né? Se você for perguntar para qualquer pessoa na rua, não uma pessoa que está dentro de uma religião. Sim. E todos os outros. Então, assim, eu acho que... E o papel dos outros? Exatamente, o papel dos outros. Por que a gente só lê o evangelho de 4 deles? Né? E os evangelhos foram escritos depois das cartas de Paulo.
dos evangelhos, eles foram escritos depois da carta de Paulo. Por isso tem as cartas de cartas Paulo ao Paulo, eu não Coríntios. acho que ele achava que as cartas dele iriam se tornar uma parte fundamental da Bíblia. Então, mais de 50%, alguns falam que não, mas quase 50% da Bíblia é sobre Paulo. Não é sobre Jesus. Sim. E é esse movimento que eu vejo hoje da espiritualidade falando. Essa coisa livre para você buscar. Então, utilizem as ferramentas que a gente tem hoje para vocês pesquisarem por vocês. Antigamente, a gente não tinha essa oportunidade. Então, existem inteligências artificiais que conseguem pegar textos de uma parte que são completamente congruentes com outros. É só você colocar isso numa inteligência artificial. O que Paulo falava nas cartas de Paulo e o que Lucas falava em relação a Paulo. É diferente. Sim. Paulo falava que o evangelho dele era independente, não precisava dos apóstolos. Já Lucas fala que os apóstolos concordavam e caminhavam junto, não caminhavam com Paulo, mas existia uma harmonia. Não existia, entendeu? Então hoje a gente tem formas realmente de você fazer pesquisas, algo que antes era extremamente restrito, sabe? Só ficava com aquilo, com aquele... Ali no Vaticano, e olha lá. E eu acho que os próximos anos a gente vai ter muitas revelações em relação à história de Jesus. Não acredito. Escrituras que vão ser reveladas? Eu acho que vão aparecer, eu acho que formas... Porque isso faz parte de um processo de transição. Destruição. O que eu destruo? Eu destruo a natureza, eu destruo... Crenças, eu destruo governos, eu destruo ideias, eu destruo tudo isso. E, infelizmente, algumas vão ser surgidas de novo, né? Mas, de uma forma geral, eu acho que a gente vai viver um processo muito bonito para alguns e extremamente difícil para outros, sabe? Porque se você... Imagina para a pessoa que está esperando a vida inteira que Jesus vai voltar e ela descobre que não vai voltar. Imagina, tanto para todas as variedades do catolicismo quanto para os muçulmanos. É muita gente. Uma coisa que me intrigou recente, eu estava vendo as diferenças do Velho Testamento para o Novo. Sim. E aí tem umas passagens do Velho Testamento que eu falei, como que isso aqui estava na Bíblia? Tipo, Deus mandando alguém ir matar um grupo de pessoas. Sim, sim. Então mostra como a humanidade, imagina antes, então, né? Porque o Velho Testamento é antes de Jesus. Imagina como é que estava a consciência daquele povo. A consciência coletiva. E até porque é o que se fala também muito que nada foi criado, tudo foi copiado de outras culturas, né? Então, os sumérios ali, diante de Adão e Eva, que já vem de outras questões de deuses sumérios. Então, eu acho que a gente vai passando um tempo, algo lá de trás. Então, existe esse antes de Jesus, que se você for parar para ver mesmo e comparar, muitas culturas estão falando a mesma coisa. E que não faz o menor sentido. Com os ensinamentos de Jesus. Com os ensinamentos. Então, aí ele vem e fala, peraí, tudo isso daqui tá de um jeito, então deixa eu trazer realmente o amor. Deixa eu acolher a prostituta, deixa eu acolher o cego, deixa eu acolher os que estão perturbados, deixa eu acolher todos. Então, eu comecei a fazer essas pesquisas porque tem alguns assuntos que eu tenho aula, mas não é permitido falar ainda. E eles já falaram que daqui a um tempo... Com seus mentores? Uns 20 anos vai ser algo permitido, que a humanidade vai ser descoberto novas coisas, e aí a gente vai conseguir falar essas questões. E aí eu comecei a pesquisar, e aí eles foram falando algumas coisas. Vai por esse caminho. Por isso que eu falo dos mentores. Pesquisa isso daqui. Pesquisa isso aqui lá. Pesquisa aquilo outro. E aí quando você começa a realmente pesquisar, entender, estudar, beber várias fontes e tudo mais, você fala, tem algumas coisas aqui que não fazem sentido. Para mim, nunca fez sentido a Bíblia ser um livro extremamente difícil, escrito em grego, né? Então, que veio tudo isso, Paulo, né? Então, assim, estudem Paulo, mas estudem mesmo, assim, sabe? Busquem todas as fontes de tudo que vocês podem para ver realmente a verdade. Não estou falando
Porque me chamaram de herege, né? O que mais me chamaram... Do quê? De herege. De atacar, me atacaram, que eu vou arder no inferno, que eu não tenho Deus no coração, que eles vão rir quando eu estiver no inferno. Os religiosos que são aqueles que têm cristão na bio, né? Em nome de Jesus. São exatamente esses os que mais estão te xingando. Muito. É o fanatismo, né? São muito religiosos, muito. Vivenciam muito as mensagens de Cristo. E aí eu acho que a gente vai viver uma revolução muito legal. Muito legal. Vai essa abalar revolução as estruturas. Vai demorar, vai. Mas essa eu acho que ela vai ser mais jovem. Vai ser a nossa geração. Essa. Não sei se a gente vai ver tanto ela, mas na próxima vida eu acho que a gente vai ver ela. Na próxima a gente acho que já vê. Acho que já vai ter algumas mudanças. Porque existem alguns acordos também. Que acordos são esses? Leis espirituais. Acordos espirituais. Então, um processo de 2000 anos para a humanidade começar a progredir. Como saneamento básico, conhecimento, ciência, para dar uma estrutura de qualidade de vida para que... Antigamente não tinha como você pensar em autoconhecimento. Você precisava sobreviver. Você nem escovava os dentes, né? Você nem escovava os dentes, exatamente. Você morria por conta de uma bactéria que entrou no seu joelho. Sim. Era assim que acontecia. Então, estrutura essas pessoas para que a partir dos anos 2000 elas comecem a se desenvolver moralmente e espiritualmente. Entendeu? Então, a gente não viveu isso lá atrás. Eles estão dando como se fosse um tempo para nós. É um tempo de... Agora, a partir de agora, eles têm diversas técnicas de cura, diversas técnicas de meditação, podcast, vários tipos de tratamento. Hoje tem. Se você só continua do jeito que você quer, porque você quer. Antigamente, não. Antigamente não existiam essas coisas. Não, e antigamente é coisa de 30 anos atrás. Exatamente. Não precisa ir muito 30, longe, né? Quando a gente nasceu, é que nem a gente falou. Benzedeira. No máximo a gente ia na benzedeira, né? Vocês iam na benzedeira? Não, eu não fui, mas eu conheço mas bastante. Mesmo benzendeira era coisa do... Né? Muito pontual. Tinha muito preconceito. Quem ia na terapia era louco. Hoje em dia, quem não vai que é, né? Exatamente. E você fala muito sobre as reuniões interplanetárias, né? A gente queria saber como que funcionam essas reuniões. Eu faço parte de são muitos, um dos comandos de cura do planeta Terra, tanto no nível físico, com os atendimentos, quanto no nível espiritual, no hospital que a gente trabalha. Então, a gente trabalha realmente num grande hospital. E, ao mesmo tempo, faço parte de algumas... Quando a situação está muito séria, de dor, doença, por exemplo, desastres de guerra, que a gente foi informado o que aconteceu, o que ia acontecer. Pode falar? Pode, claro. Com Israel e depois com o Líbano também, porque eu venho de uma linhagem... Não só espiritual, mas muitas e muitas e muitas e muitas encarnações no Oriente. Então, eu tenho uma ligação com o Oriente muito grande. Muito forte. Todo mundo acha que eu sou árabe, mas não tenho nem descendência árabe, mas é de tão forte que é. Então, as reuniões, elas acontecem em questões muito sérias e pontuais de viradas de chave que vão afetar milhões ou bilhões de pessoas. Então, eu, no caso, já fez parte de algumas reuniões. E aí, as reuniões interplanetárias... Normalmente são espécies, mesmo, diferentes de humanos. Tipo arcturianos, é isso? Outros tipos. Também. Felinos. Também, isso. Vários tipos de coisas que eu nem sei te falar o nome. Nem sabe a nomenclatura. Nem sei a nomenclatura. E a primeira vez que eu participei, eu fiquei muito assustada. Porque as pessoas acham, né? Venham seres... Vamos ser abduzidos. Meu amor, você tem medo de ir na cozinha pegar um copo d'água à noite. Você não tem ideia das coisas verdade, que são. Né? Exatamente. Se aparecer um espírito do lado da tua cama, você vai ficar 1 mês sem dormir. Nossa. Então, Imagina participar de uma reunião Imagina você ver intergaláctica. um ser. Um alien. Totalmente Alien versus predador. diferente, né? Alien versus predador. Imagina você ver um alien na sua frente e os mentores falarem, calma. Calma, fica tranquilo. É só uma outra forma. É outra forma. Você não conhece, mas não é ruim. Em que idioma que eles... Aí tudo é telepatia, né? Você vai conversando de forma telepática. E seus mentores estavam juntos? Você entendia o que estava sendo conversado? Alguns. É que vai sendo direcionado. Então, por exemplo, quem faz parte de um comando, né? Vou falar aquilo que eu vivenciei, então não posso falar pelas outras pessoas. Então, você faz parte de um grande grupo, responsável por um grande grupo de espíritos, que cada grupo, pessoas dentro desse grupo, elas vão estar direcionadas a
questões de proteção no Oriente, questões de cura no hospital, questão de resgate no umbral e tudo mais. Então, entra ali e fala, olha, no Oriente vai acontecer uma coisa assim, assim, assim. No outro vai acontecer uma coisa assim, assim. Mariana, daqui tanto tempo, algo vai acontecer isso. Porque é um mentor que ele vai passando a informação. Não tem como eu conversar com será ABC 9856 na língua dele. Então, é um mentor que passa a informação. Entendi. Sabe? Por isso, gente, conheça os seus mentores pessoais. Sim. Quando você fala de conhecer o mentor, eu até escrevi aqui. Qual a diferença de conhecer o seu mentor e o seu eu superior? O eu superior é a gente. É a gente. Mas essa ligação. Nessa conversa de buscar, você consegue discriminar o que é qual? Quando você está num desenvolvimento, você consegue diferenciar. Porque o mentor é uma coisa muito... Você sente uma presença e vai estar muito direcionada. Vai fazer isso e busca isso e faz não sei o quê. No seu eu superior, você vai ter aquela sensação dentro do teu coração. Dentro de você que você vai falar. Encontrei a resposta. É uma sensação. É uma certeza, muitas vezes, mas é como se você estivesse mergulhando dentro de você. Não é alguém que está ao lado te direcionando. E ambas com a meditação. Não conheço outra forma de você entrar em conexão com o seu superior se não for a meditação. Nem com ayahuasca, esses processos? Acho que a ayahuasca, nunca tomei, né? Mas pelo que eu vejo, tanto de amigos quanto de pacientes, a ayahuasca é o que você faz depois da informação. Na ayahuasca você vai atingir a força, só que você vai estar tendo miração, você não vai atingir seu eu superior de forma clara, 100% clara, para que você obtenha respostas contínuas sem a ayahuasca. Eu acho que ela é uma grande ferramenta. Eu acho que, sendo utilizada de uma maneira muito sábia, ela pode auxiliar e acelerar um processo muito bom, mas não usá-la como amuleta. Entendi. Que é o que acontece muito, né? A grande maioria das pessoas. Então, eu preciso da ayahuasca para eu me conectar com a espiritualidade. Eu preciso da ayahuasca para eu acessar informações. Não. Tem uma paciente que já consagrou muito. E aí, no processo da terapia, ela teve uma sensação de conhecer o mentor, de tudo isso. Ela falou, Mariana, eu só tive essa sensação com a ayahuasca. Eu falei, sim, a ayahuasca ela é uma grande porta. Mas você consegue sentir e encontrar as mesmas sensações fora dela. Porque senão a gente ia precisar... consagrar toda hora. Você precisa sempre de algo externo. Então, o eu superior é quando você encontra ferramentas que vão fazer você voltar para dentro e falar, cara, isso aqui é muito sagrado dentro de mim. E te traz uma leveza. Esse eu superior é uma coisa, é um sentimento, né? É você mesmo, né? Uma consciência. É uma consciência. Mas você não tá constante... Quem consegue acessar não acessa 100% do tempo, né? Não. É momentos que você acessa, depois você volta. Se fosse aquilo que eu falei da espécie humana, né? A nossa espécie como todo, o dia que a gente conseguir acessar ela 100%, aí sim a gente vai estar num outro patamar. Transição nova era. Transição a gente já está. Nova era, mais do que quinta dimensão. Esse é onde a gente vai estar acessado 100% do tempo. E a gente vai estar no nível mais bonito que o ser humano pode chegar. Que daí vai ser coletivo isso, certo? Exato. Exatamente. Não tem como a gente falar desse processo com porcentagem. Então, 230 milhões de pessoas acessando isso, que também não acessam. Não é nem 3, 2% da humanidade. Então, quando a gente chegar mais da metade, em um processo realmente amplo, sem julgamento, porque eu saí da Matrix e eu que saí da Matrix, o meu amiguinho que tá na Matrix, ele tá... Não, meu amigo, você saiu, você tem como obrigação não julgar quem não saiu, estender a mão, ajudar, sem julgamento e fazer o seu trabalho. Aí você entra em uma alienação absurda. Mas tem que tentar ajudar? Não, acho que só quando te pede ajuda. Isso. Tá. Acho que só quando te pede ajuda. Alguém falou isso com a gente também, né? Porque tentar ajudar, daí você está impondo algo. Só se chegar e falar assim, preciso da tua ajuda. Mas igual o mentor faz conosco. Exato. Nossa. Por isso que ele não ajuda. Porque as pessoas elas vão sendo impactadas com a nossa mudança. Seus amigos não foram impactados com a mudança de vocês? Bem de leve, né? Eles estão muito no meio da Matrix. A galera tá muito na Matrix. Mas eles vão, mas algumas coisas vão sendo... aos poucos. A gente fica feliz de ver pessoas jovens igual você, igual a gente. Tem muitos. Tem bastante, né? Mas nossos amigos ainda estão muito muito Mas além, é porque né?
se torna aquela coisa que eu preciso doutrinar. Então, eu preciso trazer essa informação. Não, a pessoa ela vai passar um processo, ela vai ter um sonho, aí ela vai chegar em você e perguntar, já foi tanta gente no seu podcast, o que significa isso? Você vai falar. O outro amigo vai estar, sei lá, é alguma coisa muito difícil, vai chegar em você e vai falar, cara, você participa de um podcast, o que você tem de ferramenta? É no pequenininho. Sim. Você não precisa querer chegar e mudar todo mundo de uma vez. As pessoas vão vir até vocês pedindo informações, ajuda, auxílio para coisas. É igual o mentor mesmo, né, Rosa? Exato. Tipo, o mentor, ele não te estende a mão. Você que vai. Você que vai. Igual ela falou no começo. Você tem que pedir. Tem que pedir. Você não pede, ele não pode interferir. Não interfere. Tem que pedir. Mais ou menos a mesma situação. Então a gente acaba sendo o mentor dos demais, né? Se um dia eles quiserem. Se um dia eles quiserem. Ajuda. Sim. E sem achar que são seres superiores porque sabem de coisas que os outros não sabem. Porque também existe muito gente que não está na programação reencarnatória se desenvolver espiritualmente. Como que é? Repete a frase. Existem bilhões de pessoas que estão encarnadas que não está na programação delas se desenvolver espiritualmente. As pessoas vieram para viver a matéria. Tá na experimentar a matéria. Trabalhar. Viver a matéria, viver os prazeres da matéria, viver tudo isso. Porque o propósito dela não é se desenvolver espiritualmente, é se desenvolver dentro da família, é se desenvolver no trabalho, é se desenvolver nas relações de amizade. Não é todo mundo que tem que espiritualmente. Eu faço uma analogia que é assim, a espiritualidade é como se fosse um esporte. Eu brinco muito com meu namorado disso. O esporte é bom para todo mundo. Seja você fazer uma musculação, seja você fazer yoga, seja você fazer aquilo que for. Espiritualidade ela é bom para todo mundo. Tem gente que é inerente o esporte, que não sabe viver sem o esporte. Tem espiritualidade que é inerente às pessoas. As pessoas não sabem viver sem espiritualidade. São coisas completamente diferentes. E tem gente que nem quer estar no esporte e nem quer estar na espiritualidade. Por quê? Porque não é para estar, porque não quer estar. Então, eu acho que quando a gente olha para as pessoas com esse olhar, putz, isso aqui não é. Eu tenho vários amigos que não vão em nada se desenvolver espiritualmente. Sim. E eu tenho outros que já entraram e estão cada vez mais. E tem outros que estacionaram. Então, você vai entendendo que cada um vai estar no momento. E tem o que quer voltar para a ignorância? Não tem como. Igual no... Não tem como. Sabe no Matrix, o Cypher que quer voltar para Matrix? Não tem como, gente. Começou, se você iniciou, não tem mais como você fechar a porteira. É o que eu falo. Você abriu a porteira, você pode ter dado 2 passos. Você vai ser cobrado diante desses 2 passos. Não dá para voltar, Não dá para voltar. Então, o conhecimento... A quem é muito dado, muito será cobrado. Eu gosto muito dessa frase também. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Grandes poderes vêm grandes responsabilidades. Então, precisa saber... Vou entrar? Vou entrar. Não vou conseguir fechar essa porta. Muito bom. Eu queria falar de novo do processo lá de aprisionamento de encarnados no umbral. Aquela coisa me pegou. E a gente pode até falar das outras imagens. Que tem ali, que a gente ainda não falou. Acho que eu não mandei aí. Isso vocês conseguem até ver em livros e tudo mais. Existe em algumas zonas umbralinas, várias, um processo que a gente chama de calabouço. O que são esses calabouços? Certo. É igual filme de terror. Sabe Senhor dos Anéis? Os orcs, que tem aquelas partes, aqueles calabouços que eles vão saindo. É exatamente aquilo. Exatamente aquilo. Seres daquela forma, com calabouços infinitos. Um em cima do outro. De vários tipos. Então, existem ali seres aprisionados. Espíritos que estão ali aprisionados. Então, desencarnou, foi pego, já foi levado para lá. Seja porque cultuava aquele ser. Porque antigamente era muito comum a gente cultuar deuses, seres demoníacos. Tudo isso era muito comum na antiguidade. Hoje em dia, tem muita gente que faz também, né? Mas antes era muito, muito mais comum. Pegou e tudo. Aí tem o seu José. O seu José tá lá vivendo a vida dele, tá tudo bem, tá tudo ótimo. Só que o seu José, ele já não tem uma energia muito boa. Ele já faz umas coisas meio erradas. Ou ele tem grandes inimigos kármicos, porque ele já foi uma pessoa bem ruim em outras vidas. Mas nessa vida ele tá bom. Aconteceu alguma situação, algum processo. Vou dar um exemplo. Tive um paciente que ele sofreu 2 vezes. Uma pessoa... Ela foi fazer um trabalho de magia. A gente chama magia negra de magia maligna aqui. Ela foi em 2 pessoas para fazer trabalho para ele. Então, ele não tinha só uma pessoa fazendo trabalho. Ela foi até 2 pessoas diferentes para fazer o trabalho. E existe o trabalho, essa é uma grande diferença. Existe o trabalho que ele é feito na matéria e no espiritual. Então, você vai até alguma pessoa para realizar aquele trabalho.
E tem um trabalho que é feito só no plano espiritual pelos obsessores. O na matéria com o espiritual, aí é uma junção de uma energia muito destrutiva que acaba com a pessoa muito rápido. Tipo, o cara, ao invés de... Muito rápido mesmo. Um mês a pessoa já não consegue levantar da cama. Entendi. Entra nos processos muito sérios mesmo. De doença. De doença, de perder dinheiro. O homem começa a perceber que tem alguma coisa errada espiritualmente quando ele perde dinheiro. O homem? O homem e a mulher ou o homem? O homem. Sexo sim. masculino. A mulher, quando ela começa a perceber que as emoções dela, os pensamentos mais estão aflorados de uma forma muito mais negativa. E é onde ela tá muito mais para baixo. Mas no homem, pega primeiro no dinheiro. Caramba. Dinheiro. Todos os pacientes que chegaram até a gente falando, olha, minha vida estava assim, assim, assim. Comecei a perder dinheiro aqui. Depois de tempo, e falou, ó, tem coisa. E aí, voltando para essa coisa do calabouço. Em uma dessas vezes que a gente foi fazer, essa ex, ela pediu para fazer um cara, que inclusive esse cara tem uma conta bem grande no Instagram, por incrível que pareça. É muito comum as pessoas... Ah, é? Também fiquei bem abismada. E ele estava preso no calabouço. Dentro de um calabouço. Então, o que eles fazem? Eles pegam a energia. Então, por exemplo, foi dormir e tal. Ele pega um quantum do seu ectoplasma, ele coloca ele... E como a gente consegue lá, né, no caso, tudo mental, você cria a forma. Não acha que o umbral é só coisa feia, não, tá? Existem lugares lindos. Ah, é? Castelos maravilhosos, limpos, uma coisa... Você cria a realidade que você quer. No umbral. Em qualquer lugar. Mesmo aqui a gente cria. Em Cocriação. No plano superior, também. Se um obsessor quisesse passar de Chico Xavier, ele vai se passar de Chico Xavier. Se ele tiver um bom domínio de roupagem, ele vai se passar. Caramba. É complicado. É bem complicado. Perigoso, hein? Totalmente. E aí, esses calabouços são processos de resgate bem pontuais que a gente faz. Porque a gente desce, né, Pombral? A gente desce. Como que é? Mesmo. Como é? Foi desde os 16 anos sendo preparada para isso. Porque você teve um ataque, né? Aos 16 anos, né? Com 16 anos foi bem... Conta pra gente a sua história. Como que esse ataque colaborou pra você ser a pessoa que você é hoje? No começo ele não colaborou muito porque eu tinha 16 anos, então eu fiquei extremamente... Eu demorei 7 anos para dormir com a luz apagada. Ô, louco. 7 anos. 7 anos, mano. Eu tava num parquinho com um amigo, e aí eu olhei pro lado. Era 1h da manhã. E eu vi as crianças brincando no parquinho. E aí eu olhei pro cara e falei, nossa, quem é que é a mãe que deixa as crianças brincando? Ele olhou pra mim e falou, Mariana, não tem ninguém. Eu falei, nossa. Falei, o cara vai falar que eu sou doida, velho. Vai falar que eu sou doida. Na hora que eu virei e olhei, eu vi uma menina vindo correndo, tipo... E aí ela catou e pulou em cima de... Sabe quando você leva pra fazer... Cavalinho. Cavalinho? Isso. Ela pulou. Na hora que ela pulou, as pernas dela começaram a queimar muito o meu pescoço. Muito. Eu comecei a, tipo, realmente me dar tapa, assim. Eu falei, ela tá em cima de mim, ela tá em cima de mim, ela tá em cima... E o cara falou, não tem ninguém em cima de você. Nossa. Pelo amor de Deus. Eu falei, me leva pra minha casa. Me leva pra minha casa. Levou pra minha casa, e minha mãe sempre, né? Foi muito... Eu aprendo muito com ela, e ela teve que aprender algumas coisas. Relembrar algumas coisas comigo. Resumindo, eu fiquei num processo de obsessão 2 ou 3 semanas, muito sério, onde eu deitava, ela tinha 16 anos, ela deitava em cima de mim, e eu via, exatamente igual vocês estão me enxergando aqui agora. Eu via ela toda suja, toda machucada, muito, muito debilitada mesmo. E eu tinha 16 anos na época também. A criança. 2 adolescentes. E ela gritava, Mariana, eu não vou deixar você dormir. E ela tinha uma risada, tipo, história de filme de terror. Nossa, Olha, meio maléfico, se você quiser, assim. pode me chamar que a gente faz um negócio. História de filme de terror mesmo. Ela berrava, gritava, eu não vou deixar você dormir, você não vai dormir. Eu lembro que eu ia pra escola, e aí que eu vivenciei. Então, quando as pessoas chegam pra falar as coisas, esse é eu vivenciei sei lá quantos tipos de ataque de obsessão. Ela tinha colocado um negócio na minha boca que minha mãe olhava pra mim no carro, eu não conseguia abrir a boca e falar. Não é que, Mariana, você não conseguia. Não, eu não conseguia. Eu ficava assim. Caramba, que loucura. Não conseguia falar. Não conseguia falar, não conseguia verbalizar nada.
E aí minha mãe tava descendo a escada de casa, ela me viu deitada e ela viu ela deitada em cima de mim. Totalmente. Então, eu já não comia. Eu tava sem comer nada. Fiquei muito raquítica, os olhos com muita olheira. Eu não fui pra escola. Eu tinha medo de... Realmente aconteceu. Não, então. aconteceu mesmo. Sabe quando você lava o rosto e você levanta? Cena de filme de terror e tem alguém atrás? Sim. Era assim. A bruxa de Blair. A bruxa de Blair, atrás de mim. E aí foi nessa época que fui pro terreiro, e o terreiro falou, né, o que aconteceu e tudo mais. E aí tirou ela. E aí foi nessa época também que eu pedi pro terreiro fechar a minha mediunidade. Ah, você pediu? Pedi pra fechar. Porque ele pode fazer isso. A gente faz isso com as crianças até, dependendo do nível e o quanto aquilo tá trazendo perturbação real para aquela criança tão nova. Então, Caramba. a gente fala para as mães, fala assim, ó, isso aqui é um tempo. Não tem como fechar, porque a gente fala com o mentor fala, ó, ela vem aqui porque do jeito que tá, não tá saudável. De uma dessas crianças super luz que eu falei. E com certeza já deve ter aberto, porque faz uns 3, 4 anos isso. E aí, quando eles fecharam, eles falaram, Mariana... Primeiro que eles falaram que eu ia ter que trabalhar com espiritualidade. E todo centro religioso fala isso, né? Seja dentro de uma casa espírita ou você vai ter que... Não, médios não precisam trabalhar no centro religioso. Não vai ter terreiros e centros espíritas para a quantidade de médios no Brasil. Tem pessoas que precisam, fazem parte, mas não são todos igual eles falam. E aí eles falaram, uma hora vai abrir. E quando abrir, vai abrir... Prepare-se. Vai abrir mesmo. Então, eu fui sendo preparada. E aí abriu de novo. Aí abriu com uns 19. Entendi. Ah, só 3 anos? Ficou um ano. Um ano por aí. 2 anos só. E aí abriu de abrir mesmo. Então, quando eu falo, você vai ver... no começo, né? Só via coisa ruim. Coisa ruim. E aí, quando reabriu, você conseguiu ter uma melhor... Não. Você teve então, que eu ia aprender? pra festa, eu não sabia quem era vivo e quem era morto. Nossa. Não sabia. E aí começou num processo onde a gente começou a ter as aulas, onde eu tava muito... Eu falo para as pessoas, né, que me seguem. Não é que eu entrei na espiritualidade de... Ai, que lindo, que coisa. Gratiluz. Não, zero isso. Eu chorava. Falava, cara, isso aqui é uma coisa que eu não quero pra minha vida. De responsabilidade. Não é que eu não queria o contato. Eu não queria a responsabilidade que eu sabia que eu ia ter que mudar muito. O peso. E eu não queria mudar. Eu não queria que minha liberdade... Perder a liberdade que eu tinha. De uma pessoa normal, entre aspas. E até eu entender e aceitar que eu tenho coisas que eu não posso fazer. Que eu tive que me abdicar e tenho de situações que... Não tem como eu fazer. Não tem. Então foi um processo muito difícil. Muito longo também. Muito longo. E se você pudesse bater um papo com essa mesma Mariana lá dos 15 anos hoje, depois você viu que a espiritualidade é uma porta muito especial na sua vida. Mas o que você falaria para ela? Falaria para ela ficar tranquila que ela tá sendo muito bem orientada. Que ela tá sendo e que ela vai mudar muito, mas que essa mudança vai levar ela para lugares muito especiais, da qual ela nem... Como tá aqui, hoje em dia. Lugares muito especiais e que é exatamente por ela ser do jeito dela que ela vai conseguir chegar nesses lugares. Que ela não vai precisar querer se enquadrar... Porque normalmente as pessoas que trabalham com espiritualidade são assim, né? Fala manso, são quietas. Faz aquele estereotipo, são aquelas pessoas quietas, desse jeito. Então, nunca fui. Nunca fui. Então, eu falaria pra ela, olha, fica tranquilo, você vai passar por muita coisa que você vai ter pavor. Eu tinha pavor. Quando as pessoas falam, eu tenho medo de ver espírito. Eu vivi isso durante anos da minha vida. Hoje tenho? Não. Mas por quê? Porque eu vivi muito. Em muitos tipos de espíritos. Nem quando você seres. tá lá no umbral, você não tem medo? Eu tive o último ataque que acabou com o meu medo. Como que foi? Então, depende do tipo de ser, né? Tô falando do ser aqui, né? Sim. Aqui. Os que você já... Chegou lá em cima, com outra forma, com outras coisas, aí o medo muda, aí o medo é diferente. Mas eu tive um último que foi em 2001. Não lembro. Que depois desse, já sofri outros ataques. Eu nunca mais senti o medo que eu sentia. Por quê? Como foi esse? Porque esse eu literalmente não conseguia dormir. Eu ficava acordada até 6 horas da manhã, meu olho lacrimejava de tanto sono, porque eu sabia que na hora que eu dormia, porque uma parte minha estava presa nesses calabouços. Eu vivi os calabouços. E aí tem uma parte... Só que você tinha consciência que você quando tava? Eu dormia, sim, quando eu tava dormindo, você ia sim. e via. Que... Sabia que eu tava lá, que tinha um ser me aprisionando.
e tudo. E eu tenho um melhor amigo que, na época, ele passa numa senhora, que é uma preta velha muito sábia, e ele perguntou de mim, ele mostrou a minha foto. Na hora, ela incorporou esse ser. E esse ser berrava. Isso nunca aconteceu. Ele passa nela, a família deles passou a vida inteira. Nunca aconteceu. Caramba. O ser berrava e falava, ela é minha, ninguém vai tirar ela daqui. Então eu já passei processos realmente muito tensos. E aí eles querem você... Partes, coisas... Para eles se alimentarem do da sua energia. Do conhecimento, de tudo isso. Mas isso não nessa forma mariana, de hoje. De uma outra forma, de um outro contexto. E aí vieram esses seres, os guerreiros de Miguel. Então, quanto maior a nossa luz, mais a gente atrai eles têm mais, como fala, como se fosse um banquete mais bonito. Eu acho que quanto maior a luz, maior a sombra também, porque não acho que isso aqui é luz só, também é muita sombra. Mas quanto mais você trabalha com esse tipo, com essa vertente da espiritualidade, com certeza mais inimigos você tem. Se ao longo da semana a gente atende uma média de pessoas, nunca é um obsessor, é sempre no mínimo 2, 3. Então a gente já tem muitos inimigos. Por isso que a proteção tem que ser muito grande. Por isso que a conexão com a espiritualidade tem que ser muito grande. Caramba. Por isso que não pode fazer coisas que pessoas normais fazem. Porque existe um risco real. Eu falo muito isso com a minha analista. Eu acho que a pessoa que trabalha com espiritualidade... Isso é pouco falado também. Às vezes eu nem escuto. Normalmente as pessoas falarem. A gente que trabalha com espiritualidade, a gente precisa ter um bom terapeuta da mente. Você precisa ter um bom... Eu sou do time sempre da psicanálise. Psicólogo... Eu sou da psicanálise. Você precisa ter uma boa pessoa para tratar a sua mente. Porque se você não tá com a mente boa, você tá passando por muitos problemas, você não vai ter discernimento. Pode ser a pessoa que tem 70 anos de espiritualidade, nasceu na espiritualidade. Se você tá vivenciando coisas na matéria, a gente tem as nossas... as nossas questões. A gente tem os nossos limites. Sim. Né? Então... É o que eu falo também. Investe num bom analista. Porque tratar a mente, você precisa estar com a mente boa para você conseguir estar com o espiritual melhor. Então, quando acontece às vezes de repente, você é invadido por um pensamento negativo. Isso acontece às vezes comigo. Tô bem, de repente, do nada, vem um pensamento negativo. Parece que ele cola na minha mente. E aí, eu preciso de uns dias para meio que descolar ele. Pode ser um ataque? Pode ser. A gente fala que podem ser algumas coisas. O último é um ataque. Realmente você está passando no lugar, ou uma energia, uma vibração de... Você captou algo. Pode ser uma questão sua mesmo. Então, relacionada a trabalho, a complexo de inferioridade, uma insegurança. Então, alguma coisa muito específica do trabalho. Putz, será que vai dar certo? E aí vem aquela insegurança, aquela coisa que já é latente dentro de você. E pode ser uma coisa que outra pessoa tá falando em outro lugar, emanando para você. Então, a gente vai saber diferenciar. O terceiro é muito autodestrutivo. O terceiro é diferente. Quando é de alguém falando... Não, quando é um ataque mesmo. Quando é alguma energia, quando você passou... Vou dar alguns exemplos. Um exemplo bem, bem claro. A pessoa tá bem, você tá tudo bem, sua vida tá bem, mas você nunca teve uns pensamentos de tirar a vida, nem nada do tipo. E aí, às vezes, isso começa a se tornar uma coisa meio corriqueira. Isso começa a vir umas coisas... Entra uma parte mental, por isso que precisa sempre o tratamento convencional. Nós somos do time sempre o convencional e, em paralelo, o energético e espiritual. Um não anula o outro. Ambos trabalham em coisas diferentes, mas juntos eles vão trazer um resultado de cura realmente profundo para a pessoa. E aí, nesse terceiro, é você perceber, isso aqui é meu? Faz essa pergunta. Fecha o olho aonde você estiver quando isso acontecer. Se não consegue fechar o olho, vai no banheiro, senta, respira, sempre inspira pelo nariz, solta pela boca, acalma. E aí você vai perguntar, isso é meu? É a primeira pergunta que vem. Porque sempre quando a gente vai fazer uma pergunta interna, a gente não tem que dar tempo da mente racionalizar. Então, é a primeira coisa que fala, é aquilo que já vem. Então, é da onde? E aí você vai perguntando. Putz, é relacionado a quem? Vai sempre perguntando. Não é. Então, se não é, manda de volta. E aí tem um decreto que eu gosto muito. Que toda energia que não é minha, eu uso sempre, toda vez que eu termino de atender, no banho eu faço isso. Que toda energia que não é minha, volte para os remetentes, sendo transmutadas e ressignificadas. E que toda a minha energia volte para mim, sendo transmutada e ressignificada. Nossa. Só que eu vou falando várias vezes.
várias e várias vezes. Como que toda um mantra. energia, que toda energia que não é minha, volte, né? Passa o sabonete de limpeza. Que toda energia, até realmente eu vou sentindo, tipo, saindo. E aí que a minha energia volte, aí eu sinto ela chegando. Caramba. Que profundo, hein? Eu gosto Sensacional. bastante. Eu gosto bastante. Qual que é a palavra do episódio, Então, ó, Rosa? para quem chegou até aqui, né, nessa aula incrível que a gente teve com a Mariana, escrevam aí nos comentários batalha espiritual. Nossa! Muito bom! Essa foi boa, né? Essa a gente... Muito bom. A gente sempre tem uma palavrinha final, né? Que acho que resume bem aqui tudo que a gente falou. Exatamente, a gente vai falar, Brunão. Então, coloque aí para você que está chegando, para você que está até agora ouvindo a nossa aula aqui com a Mari Moro, coloque aí batalha espiritual. E a gente sempre fala também, escrevam de onde vocês estão nos assistindo. E se vocês ainda não são inscritos no Olim Podcast, apertem aí, inscrevam-se no canal, tá bom? O Brunão lembrou muito bem, a gente falou da imagem do implante da tríplice de controle, né, que foi a imagem 3 ali, Brunão. Daí você coloca também a imagem 5, por gentileza, Brunão. Só explica pra gente a imagem 5. A gente estava falando da 3, coloca a 3 na tela. Tá. Não, Perdão, a 4. 4. A 4. A gente estava falando da 4, que é essa imagem que está na tela aí. São as tecnologias, né, mais avançadas aí que os espíritos do mal estão fazendo implantes para fazer um controle em nós. Mas daí tem a imagem 5, que você vai começar a falar, que era algo mais profundo do que um implante. O que seria esse? Essa imagem, dos casos que a gente viu, não são os mais comuns. Normalmente, o implante ele está sobre o corpo. Então, ele está sobre a medula, ele não finca. Não está enraizado. Ele não tá enraizado. Perispírito, assim? Nesse próprio corpo energético, ele tá pairando. Ele tá um pouco ele acima, tá entendi. acima, mas ele tá pairando. Essa nova parte, ele finca. E além dele fincar, eles vão mandando essas próprias bactérias, que são exatamente para entrar na corrente sanguínea, para ir prejudicando de uma outra proporção o número de bactérias. As questões de bactérias com a gente como sociedade vai ser uma coisa. Vírus. Que aí chega no ponto ali. O que eu tô falando é bactérias, vírus, tudo isso que se engloba, tá? Não só as bactérias no geral. E aí se engloba nessa parte que fica mais avermelhada, por quê? Porque dali vai saindo um processo do vírus e da bactéria, sabe? Então ele vai se espalhando de uma forma. Então, vou dar um exemplo. A paciente que chegou pra gente falando disso, já estava fazendo um monte de exame e tem uma das perguntas na anamnese quando foi seu último check-up? Porque pra gente é essencial saber. Porque muitas pessoas chegam achando que é problema espiritual. Quando é falta de vitamina, quando tá com cortisol lá em cima, quando não tem vitamina D. Então, façam os exames de vocês, porque muitas das coisas vão ser poupadas, porque não são só espirituais. Então, quando a pessoa chega nessa situação, é porque ela já fez os exames pra gente, né? Essa paciente que eu tô falando. E cravou dentro dela. Então, ela tava tendo o processo... Já ia pesquisar doença autoimune, já ia fazer tudo. E aí, ela tava sentindo uma dor absurda nas costas. Assim, algo... Nossa. Muito, muito, muito. Foi no físio, foi no quiro, foi ressonância. Fez todos os exames. A gente pergunta exatamente quais foram os exames que você fez. Mariana, até chegar aqui... A gente fez essa bateria de exame. Então, o que a gente atende muito caso de pessoas... Olha, eu fiz os exames, não deu nada. E isso, qual é o maior sinal que é um problema energético ou espiritual? Você foi no médico, você fez os exames, façam os exames. Você fez os exames, não acusou nada, é problema energético espiritual. Aí você tem que adentrar nisso. Você tem que adentrar nesse tipo de tratamento. Sabe? Esse é o sinal mais claro que a gente consegue perceber. Show de bola, show de bola. E só faltou uma que é a do estômago, né? Que é parecida lá com... Isso. Essa aí... Isso é um machucado de aura comum, é que a gente coloca aí no braço, mas já atendemos no pé, já atendemos em cima do estômago. A gente estava com uma paciente que ela foi nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos é muito difícil você marcar de fazer exame. Então, para você fazer uma ressonância, são 2-3 meses com convênio. Realmente é algo... Caramba. Todos os pacientes que a gente atende fora do Brasil, é muito difícil o processo
de exame. Muito. E ela tava com uma dor absurda no intestino, não comia mais, já não conseguia ir no banheiro. As fezes estavam de uma forma muito complicada. E eu falo, nunca é uma coisa isolada. Sim. Elas correspondem. Então, é no físico, na matéria, no físico e no energético. São os dois convivendo em harmonia. Exatamente, esse é o 3 aí. Ali. Seria esse caso, né? O dela tinha Isso. o machucado e esse por baixo. Caramba. Porque ela já estava vivenciando há tantos meses, há mais de... Desde abril. Abril, maio, junho, julho, agosto, setembro. 4, 5 meses, um processo de inflamação. Então, aí, as larvas, elas entram num processo muito grande de inflamação. Seja inflamação fisiológica, ou seja, um sentimento, que aí depois ela foi entendendo, que a gente trabalha muito com a metafísica, né? Aquilo que fez emocionalmente a dor se somatizar. Sim. Sabe? Um trauma, né? É um sentimento que tá ali na pessoa desde a infância. É sempre desde a infância. E aquilo que a gente fala, sempre vai ser na parte mais sensível do teu corpo. Então, por exemplo, o meu corpo, a parte mais sensível é o meu quadril. Quando acontece alguma coisa emocional, quando alguma coisa me... Pega o quadril. É no meu quadril que pega, na minha lombar. Bem É, aqui o meu embaixo no também. sacro. É bem nessa parte. Então, tem outras teorias, questões... várias teorias, né? Não teorias, questões metafísicas que falam disso. Então, se um dia eu tiver, como eu já tive problemas e tudo mais, eles vão colocar alguma coisa em mim onde? No meu quadril. Por quê? Porque é a parte mais frágil do meu corpo. Eles não criam nada. Eles se aproveitam naquilo que já existe. Entendi. Olha só. Entendeu? Eles não vão criar um Eles são buraco no teu inteligentes coração agora, se você não tem problema no coração. Eles vão criar um problema dentro do teu estômago, se você já tem um estômago todo ruim. Entendi. E a parte da frente do corpo mais sensível que a gente mais pega de todos, desde a minha paciente de 2 anos até da minha paciente de 84 anos, é a região do estômago. Na parte da frente. Olha Estômago e só. intestino. E Depois na parte cardíaco. de trás, A tríplice a de tríplice controle. de controle. Sensacional, nossa. Muito bom. Então, como que é o nome aí? Batalha espiritual. Pra quem ainda não escreveu, dá tempo ainda. E Mari, conta pro pessoal aí como que faz para eles irem atrás aí de enfrentarem a batalha espiritual com a sua ajuda. Batalha espiritual em que sentido? Não, modo de dizer, como faz para as pessoas acharem você, te contatarem, que formas você pode te ajudar. Instagram é forte mesmo no Instagram. TikTok, preciso ser mais ativa. A gente também. Eu preciso ser bem mais ativa, mas podem ir no TikTok que eu vou começar a ser mais ativa. Então, o Instagram é Mariana Moro, tudo junto. A gente vai pôr na descrição. Tá na tela aqui. aí. Isso, tá o na TikTok tela é pro pessoal, mariana.moro. Boa. E o nosso foco realmente são os tratamentos. Não é curso, não é nada. A gente foca num processo de tratamento mesmo, que a gente sabe que isso tem um resultado muito especial. Importante. Tanto a gente tem muitos pacientes médicos, hoje em dia, que eles também entendem. Então, em conjunto, eu acho que essa é a maior mudança que a gente também vai ver como sociedade e humanidade nesse século. Sim. O quanto você tratar do teu energético espiritual e do teu mental. Então, a gente vai precisar muito cuidar dessas duas frentes, porque Andar de são duas... mãos dadas. Andar de mãos dadas. Boa. E o nosso E você- trabalho aqui é esse. Sim. E você gostou de estar aqui com a gente? Eu amei, muito foi muito gostoso, bom. muito Foi da hora, né, leve, Rosa? Muito legal. obrigado. Expandiu Foi. a mente de um jeito aqui. Foi muito foi legal, bom. né? Foi diferente Foi dos completamente diferente do que a gente imaginou. Eu que a gente também. planejou, né? outros. Exato. Eu também acho que a gente conseguiu abordar vários temas muito amplos Foi. e muito bons e muito profundos também. Acho que a galera de casa amou De uma também. forma Dá um like muito- aí quem gostou, hein? Exatamente, galera. Ó, tá aqui na descrição como faz para vocês encontrarem mais aí sobre o trabalho da Mari. A gente conheceu ela através do Instagram. Resolvemos trazê-la aqui para dar essa aula de autoconhecimento para vocês, tá? Para você que tá chegando e ficou até esse momento, escreva aí de onde você está assistindo. Coloque a palavra-chave aí do nosso episódio, que é Batalha Espiritual, palavra genial que o Maurício pegou hoje. Foi ótimo. E também a gente sempre fala, se esse conteúdo agradou e te fez algum sentido, imagina que legal se fizer sentido para alguém que você ama de verdade. Então compartilha esse link aí no grupo da família, no grupo aí do prédio. Os amigos, as amigas. As amigas, a turma do cabeleireiro e por aí vai. Beleza?
Valeu, galera. Valeu. Dá um tchauzinho aqui, Mari. Obrigada, gente. Obrigada por todo mundo que assistiu até aqui. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. E é isso. Boa. É isso aí, galera. Inscreva-se no link. Até a próxima. Valeu!